país emigrar, não sabem em que empreender, fique aqui que você está no lugar certo. E hoje nós temos um super convidado e você tem muito que aprender com esse camarada, viu? Há muito tempo que eu quero trazer ele aqui. Então, fique com a gente que você hoje vai ter uma aula de empreendedorismo na Europa. Conosco aqui hoje no nosso episódio, ele, um grande empreendedor na Europa, ele que tem uma linda história de sucesso e tem muito que contribuir conosco aqui hoje. Com vocês, o Gustavo. Gustavo, para nós é uma grande satisfação ter você aqui. Há muito tempo que a gente está querendo te trazer aqui. Muita correria, Esse namoro tá longo. nós sabemos disso. Mas, cara, muito obrigado mesmo. Você tirou um tempo aí, sei que você está muito corrido, aí na abertura de loja e gerenciamento do negócio. É muito complicado, mas tirou um tempinho para vir aqui contribuir com a gente, contar um pouco dessa sua história de sucesso para nós que estamos aí engatinhando aqui na Europa, né, em busca de algo que nos traga um retorno, uma boa rentabilidade. Gustavo, muito obrigado pela sua presença mesmo. Então eu quero começar te fazendo uma pergunta. Para quem não conhece ainda, quem é o Gustavo? Pai do Gustavo. É até difícil de falar da gente. A gente falar da gente é complicado. Mas o Gustavo veio vou falar assim, período Europa, tá? Sim. Mas de onde que você era no Brasil? Então, aí entra você na história também, né? Que foi uma coincidência do caramba a gente se conhecer. Eu sou de Santa Fé do Sul, natural de Santa Fé do Sul, estado de São Paulo. Minha Sim. esposa de Pranchita, no Paraná. Oh, A linda. Ah, tá. Ela fala que ela é de Tiquira, no Mato Grosso. conheço aí, É. conheço. Eu já vi que essa conversa aqui vai dar muito pano pra manga, né, Vai dar Gustavo? pano pra manga essa conversa aqui. É. E vivemos até os 20, mais ou menos, em Santa Fé. Depois fui trabalhar em vários lugares e casei, graças a Deus. Depois, é porque ela tá aqui do lado. Casei, graças a Deus. Viemos pra Europa, acho que em 2006. 2006 a gente veio pra Europa. Uhum. Pra Irlanda, direto pra Irlanda, por motivos de família, assim, meu irmão já tinha morado lá, e fomos parar na Irlanda por causa disso aí. E ficamos lá de 2006 até começo de, sei lá, maio, junho de 2012. Uhum. E aí eu dei a doida e eu vou pro Brasil, aquela coisa de imigrante. Eu vou pro Brasil, eu vou pro Brasil. Voltou. E voltei pro Brasil. Ficamos 3 anos no Brasil. 3 para 4 anos, eu acho. Até 2015. 2017. Não, 2016 a gente veio, né, amor? 2016 a gente voltou pra Irlanda de novo. Porque a gente já Rapaz. conhecia tudo. Uhum. E começamos tudo de novo. Do zero de novo lá na Irlanda. E a Link Brasil, que é um negócio que a gente vai conversar hoje, que é Uhum. uma das empresas. Bom, é a empresa carro-chefe que eu tenho hoje. Ela começou em 2017, em junho de 2017, quase um ano depois que a gente já estava lá. Dois amigos nossos. Eita caramba, eu pulei a história aí, Ei, gente. mas, Pera aí, Gustavo, eu tenho que contar a mas, parte que esse cara aqui. Como é que eu conheci mas ele? espera aí, deixa eu te falar um negócio. Antes de você entrar nessa história Vai aí. lá, porque depois você vai cortar o. Fica, Tá. fica tranquilo. Aqui você tem até meia-noite aqui para contar Então essa vai. história. Aqui, o pessoal que está nos assistindo, eles têm, assim, às vezes ele tem a vontade de vir e tá lá indeciso. Como que surgiu, assim, essa ideia, assim? Você tava lá no Brasil, com o que vocês trabalhavam lá e surgiu, da onde, em que momento veio a ideia de imigrar para a Irlanda? Certo. Eu trabalhava em metalúrgica. E eu sou bom em mecânica, elétrica, hidráulica. Fiz vários cursos, Ó, muitos. E, na verdade, quem queria vir era ela. entendi. O sonho dela que era de vir sair do Brasil. O meu não era até então. Aham. E hoje eu já te falo uma coisa. Não perca seu tempo, porque o arrependimento meu é de não ter vindo antes. É mesmo, Gustavo? É verdade mesmo isso aí.
Óbvio, tá? Não é porque, assim, a gente tá dando certo que todo mundo que vem dá, mas a verdade é, quem gosta de trabalhar e não tem medo, aqui é uma porta de sucesso total. Então você Aqui na Europa, quer, diz- olha, quer, quer dizer o seguinte: então, se o camarada é bom de serviço lá, aqui ele vai potencializar isso. rapaz, O eu inverso, vou te falar a verdade, ó, vou falar algumas profissões aqui que se o cara vier pra cá, olha, só se ele for ruim, ruim. Mecânico, pelo amor de Deus, se o cara abrir a boca que ele é um mecânico, ele só fica ver, sem emprego. Pode estar ilegal aqui que os caras contratam, porque não verdade. tem ninguém. Soldador, não tem. Hidráulica, em inglês é plumber, eu não sei como é que fala aqui em espanhol, que eu não sou muito bom em Tuberia, espanhol. Fontaneiro, fontaneiro, é. fontaneiro. Fontaneiro, cara, não fica. É um pintor, motorista de Verdade, cara. caminhão. Cara, eu duvido o cara chegar aqui e ficar. É porque ele é ruim de serviço. Marcelo, Pode te falar a verdade. quando eu mudei para esse apartamento aqui, ele teve um problema. O dono acionou o O seguro. seguro. Rapaz, mas foi 20 dias pro pintor vir dar orçamento, cara. Aqui é complicado. Então, Mas esse problema tá na Europa toda, tá? né? Não é só aqui na Espanha, não. Entendi. Então, aqui, Portugal tá assim, Irlanda tá assim, Bélgica tá assim, Inglaterra tá pior ainda. Inglaterra, Falta gente. depois que eles saíram que eles fizeram lá o Brexit e saíram da União Europeia, Sim. ficou um caos para a mão de obra lá. E aí Uhum. eles começaram a pegar muito negócio de xenofobia também, de querer mandar imigrante embora, porque lá tem muito indiano, mas É, né? muito. Cara, acho que lá, não sei não se lá não tem mais indiano do que inglês mesmo. Só que os indianos já são tão antigos lá que os indianos de agora são filhos de indianos, Meu Deus. mas já são todos ingleses, Uhum. teoricamente, porque nasceram lá, entendeu? Entendi. São muito tempo que eles estão lá, certo? Entendi. E aí começou também. Você vai em supermercado lá, não tem coisa na prateleira. Por quê? Não tem quem trabalha, não tem ninguém para Uhum. ir colocar na prateleira, não tem um caminhoneiro para ir buscar o produto, não, e vai cortando, vai cortando. Mas Rapaz, voltando no teu assunto, meu arrependimento é de não ter não ter vindo vindo antes. antes. Então você tem 18, 20 e poucos, vai, ó, que é outra, vai trabalhar de graça num açougue, meu Deus, vai desossar carne, aprende. Você, moleque, sai do WhatsApp e do telefone, do joguinho. Isso não leva a lugar nenhum. En- Vocês vão entender um dia. Então, Gustavo, essa questão de eu vejo que muitas pessoas elas têm vontade, mas não têm coragem de mudar. E aí, é o E que eu não é falei, tem só que de ter país, né, coragem. Gustavo? Não, Ele não muda de casa, não muda de atitude, não muda, isso aí. não faz nada É, diferente para colher o resultado para diferente, né? colher um resultado diferente. Porque como é que você quer? Ah, minha vida mudar, mas você também não faz nada para mudar? Não Verdade, vai cair do é céu, né? verdade, Para verdade. ninguém cair. Então, tem que fazer alguma coisa. Então, Você tem que se mexer. Como dizia minha tia, cobra que não anda não engole sapo. mineiro, Então, mineiro parado não vende não picolé. vende picolé, é isso aí, a E aí história é você falou, mesmo. vou escutar Aí essa mulher. Vou. ela, porque meu irmão já tinha morado aqui Aham. na Irlanda, aqui, ó, a gente tá na Espanha e falando da Irlanda. E vamos embora, vamos embora. Aí viemos, primeiro mês é complicado para todo mundo. Ó, e essas dicas que eu tô dando, você vai chegar aqui e vai sofrer igual todo mundo, tá? Os É, primeiros meses não é fácil. todo mundo fala isso. Agora, na parte do açougueiro que eu falei, quando a pessoa já. E é facinho, tá, gente? Só você colocar lá frigoríficos na Irlanda. Tem dezenas, aqui na Europa inteira. Você pega um videozinho seu de 3 minutos você desossando, só você ali desossando, e faz o upload lá no site dos caras, já tem trabalho conosco. Né? Os Rapaz. caras te traz com work permit, cara. Paga a tua passagem. Te arruma Então, a casa por então 30 dias pra você o morar. cara já sai do Brasil com um documento para trabalhar lá? Aí eu te falei, é o caboclo que não quer mudar de É nada, não quer verdade, olha mudar. aí. Tem medo. Fica a dica aí, hein? Fica a dica, gente. Frigorífico na Irlanda, anota aí. É isso aí. E aí, Gustavo, você chegou na Irlanda, como é que foi o primeiro Mas, ano? Você trabalhava, exercia a primeiro, sua profissão que você falou, né? De soldador? fui, sim, depois. Primeiro eu virei pintor. Essa eu não tinha feito nada ainda. Mas Uhum. meu irmão me ensinou, porque eu fiquei 3 semanas com meu irmão lá ainda. Aí meu irmão foi embora. A minha cunhada estava grávida de 6 meses, e a Josiane, e ela foi embora, acho que na mesma semana que a gente chegou, né, Anjo? Na mesma semana,
A gente chegou, ela 3, 4 dias ela foi embora. E a gente não sabia de nada, tá? A gente veio eu e meu irmão, eu e Uhum. a Mônica, viemos, todo mundo sabendo, óbvio, e quando a gente chegou lá, foi a surpresa, ó, a gente tem um negócio pra te contar. Eu falei, nossa, arrumou um emprego pra mim. Novo. Não, a Josi tá indo embora e eu vou embora. Meu irmão falando, né? E eu daqui 2, 3 semanas, acho que ele ficou lá ainda. Eu também tô indo embora. Só que a parte boa é que eu arrumei um emprego pra você. E o emprego que ele arrumou pra mim, Pintor. de pintor, no lugar Meu dele. Deus. E eu ganhava, acho que 250, 300 euros por semana, alguma coisa assim. Hein, Nossa, naquela época, hein, em 2006, cara, tava hein, bom, né? hein, A Gustavo? gente até se achou que a gente era milionário. Só pra gente pegar um detalhe aí, nada contra a profissão de pintor, né? Acontece Não! que você, entre empreender, você não tá falando que você era o camarada que pegava a pintura, que ganhava um pouquinho mais, é Não, eu aquele fui. É o que que era. trabalha pro pintor, né? É igual, é o que eu Que tô falando ganha. pra vocês virem. Se vem, é assim que O começa. começo é assim, Não né? tem jeito. É, tem que estar aberto porque aparecer. No Sim. começo é complicado Que mesmo, quem não é nasce grande é fácil. monstro, né? É Como diz o só ditado. monstro que nasce grande. Verdade. Então, foi trabalhando mesmo de pintor para um cara para um irlandês que fazia condomínios, essas Uhum. coisas, e tá vivo até hoje, o seu Connie Nash. I Olha só, love um you. abraço, seu Cone Nash. E trabalhei para ele ali, fiquei, sei lá, 7, 8 meses trabalhando para ele. E um dia um carro, a gente foi inventar de comprar um carro. Olha aqui. Ai, meu Deus. Foi, foi triste aquele dia. Aí compramos um carro de um cigano. A gente não sabia. Eu sei o que é cigano no Brasil. Cigano falando inglês, você não sabe nada, que a gente já nem falava, né? Cara, esse carro estourou a junta do cabeçote. Bom, aí já era minha área. Não pode se arrumar carro na frente da casa, senão Uhum. a polícia vai parar e te Sim, sim. reboca tudo, ou você fecha a tampa e deixa ele quieto. Mas você consertando lá não pode. Na Irlanda não pode. Hum. Eu não sei na Espanha, tá? Acho que Aqui, na Espanha também aqui não, também tá? não pode. Aqui não, Eles, nem eles trocar fazem, pneu, se eu não me fazem, mas engano. é escondido. Eu É. vejo. Aí, cara, fomos parar, eu e a esposa, na casa, numa fazenda de um pessoal que, que ela fazia faxina. Uhum. Que ela é formada em fisioterapia. Olha aí, hein, gente, ó, formada em fisioterapia, pós-graduada e você tinha mestrado? O que era que você tinha? Bom, e educação física também, tá? Ela fazia, ó, ela fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. Rapaz. Fisioterapia de manhã à tarde e educação física à noite. Por isso que eu Uau. casei com ela. Era pra escravizar. Aí, cara, e chegou lá na Irlanda, aí volta. É o que tem. Tinha para limpar a casa dos outros e pô, tem tudo. Não Uhum. tinha inglês, a gente não falava Sim. nada, então é o que tinha para o momento, vamos lá, ó. A gente veio para isso. E fomos parar com esse carro quebrado na casa desse pessoal, na fazenda deles. Cara, em dezembro, neve, e eu do lado de fora com a chave de fenda, 3 chaves, e esse irlandês passava perto, Mike e Christine, lembrei o nome dele. Passava perto e ficava falando assim. Hoje eu sei o que ele falava, né? Naquele tempo eu não entendia nada. Eu fazia, yes, ok, eu não Sabia se sabia estava nada. xingando, se estava E ele elogiando. ficava assim, encostava a cabeça, mas você tá arrumando esse carro só com essa chave? Aí, eu não sabia falar a chave. Eu não sabia onde comprava a chave. Olha a situação que era. Como é que fala junta do cabeçote em inglês? Então tem um monte de detalhe, nem espanhol não tem. Uhum. É Aqui é, junto complicado. do cabeçote aqui é culatra. Aí, ó, Tem nada culatra. a ver. Lá é hard gasket. Então, demorou para eu aprender isso. Até que eu conseguia, demorou umas 2 semanas, achei um cara que sabia. Porque não tinha internet no nosso tempo, tá? Era, não tinha Google Tradutor, Chat GPT. não tinha chat GPT, não tinha, internet era só em casa, Rapaz. não tinha telefone com dados móveis, nada, nada. Queria falar, tinha que aprender na raça e no dicionário. Era o dia inteiro. Endereço era no mapa. Mapa, esquece. Olha, era Era complicado, cara. mato o negócio. Bom, acabei arrumando esse carro ali em algumas horas, dei partida, essa daqui não aguentou, que tava nevando. As mãos vai ficando roxas. Pra quem não entende o que que é frio, Rapaz. as pontas do dedo você não sente, nem o nariz, nem a orelha mais. A boca você fica mordendo ela pra dentro assim, ó. Hum, Uau. porque tá muito frio, é muito frio.
E fui ali, eu não podia parar, porque eu tinha que dar partida para esquentar o motor, para esquentar o carro, porque a princesa estava lá dentro. E esse cara, na hora que ele viu que eu dei partida no carro, ele ligou na hora pro meu próximo patrão, que é os Shanahan Brothers, que é de uma pedreira. Cara, tem um cara aqui. Aí, ó, vai entrar agora no negócio do mecânico. Ele ligou pro primo. Primo, tem um cara aqui, eu vi ele trocando a junta do cabeçote na minha frente aqui com 3 chaves. E o carro tá funcionando e ele foi embora. Rapaz. No outro dia, toca meu telefone, que eu não sabia falar nada. Aí eu não entendi. Esse cara foi lá me procurar no emprego meu de pintor. Aí eu saí de 300 para 600 euros Olha só. por semana. Então, ou seja, Isso em 2006. um carro quebrado levou você a Me abrir uma uma oportunidade, né? oportunidade. E óbvio, quanto mais coisas você sabe fazer, isso aí fica a dica para quem quiser fazer, Uhum, ter mais sucesso. É aquela história de você estar preparado na hora certa. uhum. Como eu já tinha várias experiências antes de ter vindo, então para mim nunca foi difícil arrumar emprego. Para mim não, né? Para muita gente sim. Boa dica. Mas é uma dica boa mesmo. E quan Gente, não vai atrás de dinheiro se vocês pensam de vir para cá. Vai aprender, vai trabalhar de, pelo amor de Deus, vai trabalhar de pedreiro com seu pai, com seu tio, seu vô, sei lá quem é pedreiro. Vai aprenda. rebocar, aprende alguma coisa. Ô, Gustavo, você Rasgar um, hein, como é que chama os pica-fio? Vai emendar fio e dar curto-circuito. Chega aqui verdade. e dá certo. Você falou agora aí da tua esposa com 2 faculdades e tal. Eu vejo assim, tem pessoas que eu vejo que é um grande problema. O Silvio Santos falava uma frase muito Hum, interessante. Ele falava assim, que só cresce na vida aquele que desce quantas vezes for preciso, né? e já Então desci então então algumas, às hein? vezes o orgulho da pessoa, se ela falasse: "Não, eu tenho 2 faculdades, eu não vou limpar uma casa". Não vai Por limpar a exemplo, casa. eu saí lá do Brasil lá, gerente de concessionária, cheguei nos Estados Unidos, fui trabalhar na construção, instalar piso de madeira, minha esposa foi limpar Não casa viveu, também, não sobrou o teu e lá? você É entendeu? isso aí, Então acho cara. que a gente tem às vezes eu vejo até no Brasil, as pessoas preocupadas com o que os outros vão pensar dela, né? Ao Não invés de vem. cuidar da vida dela, ela tá cuidando do que os outros É. tá pensando dela. E Não, deixa de fazer o que e tem que deixa fazer, de né? fazer o que tem que fazer. E perde o seu tempo, que é raro, É. hein? Você não tem dinheiro que compra tempo. Ô, Tempo passou, passou, já era. Não é tem como verdade. voltar. Ô, Gustavo, mas quando você foi pra Irlanda, você já tinha documento do país? Não, Você foi ilegal também? como a grandiciosíssima galera, todo mundo quase. Fui ilegal pra lá, fiquei 2 anos, quase 3 anos ilegal, né? Quase 3 anos ilegal lá. O país é uma maravilha para essa parte de imigração. É, por exemplo, você não para você ir para Irlanda, ou mesmo para cá, para Espanha, ou mesmo para Portugal, Uhum, eu vou te falar desses três que eu tenho que eu entendo um pouco melhor. uhum. Você não precisa de pedir, que nem para ir para os Estados Unidos lá, como é que chama? Visto. Você não precisa de pedir visto para ir. Visto. Pode vir, vim passear, é a migué que a galera dá, né? Uhum. Mas não me vem pra cá com uma colher de pedreiro e 2 enxadas dentro da mala, pelo amor de Deus, e falar pro cara que você vai ir trabalhar, né? Aí Uhum. não dá certo as histórias. Ô, Gustavo, você tocou num ponto interessante aí. Só que agora, só para uma dica pra galera, você viu que a Espanha agora, eu acho que vai a partir do mês que vem, eu preciso confirmar, tá? Mas já foi aprovado o visto de procura de trabalho, que antes era 3 Que meses, tinha em agora Portugal. vai ser 1 ano, né? Agora vai ser 1 ano. Então a pessoa vai ter um Aí uma ano. dica boa a gente trazer aqui você trazer aqui a Jordânia, que ela é uma advogada que eu conheci aqui, Hum, inclusive ela é a advogada da minha empresa hoje, daqui da Espanha, que ela é especialista em estrangeiria. cara, que Para maravilha, quem bicho. quiser vir para cá, Você ficou, você foi trabalhar de mecânico? fui de É isso? mecânico numa Quanto tempo pedreira. de mecânico? Cara, de mecânico eu fiquei mais 1 ano e meio, eu acho. Não foi muito mais que isso. Mas só que nesse período, aí vai da pessoa, de cada um é de uma Uhum. maneira, né? Eu não, nem eu, nem a esposa, a gente não consegue ficar parado num negócio só. Você estava feliz naquilo ou não? Eu Fazendo. não, Você enxergava um futuro como mecânico ou não? não, Você estava não. já fritando os Já, miolos pensando em outra coisa? não, bem, antes de ser mecânico mesmo, eu já estava com esse problema, quando eu estava como pintor, Uhum. porque eu sei que eu tinha capacidade demais e ela também sabe que ela também tinha capacidade demais. Aí eu Show, ficava assim, show. cara, por que que eu tenho que ficar olhando? Aí a gente começou a fazer cartãozinho de visita, foi doido, a gente não sabe falar inglês, né?
Aí tava escrito assim, ó, vire. Business card. É, ela que era uma. O meu era com um pintorzinho, com um rolo, não sei o quê, né? E meu nome e o número de telefone. E aí tinha uma setinha assim, ó, vire. Aí o cara virava, tava assim, ó, não fala inglês. Olha a loucura. Eu tava no cartãozinho, não. Aí o cara virava, não fala inglês. Mande texto. Porque eu não sabia falar, a gente tinha que pegar o dicionário para Claro. traduzir. Se o cara te ligasse, ele perdeu tempo, você também não ia conseguir negociar. E não ia negociar nada, mandava, ó, eu quero pintar isso, quanto é? Aí eu mandava o preço e mandava a resposta pro cara. Show, Mas show. demorava 40 minutos pra fazer uma resposta, né? E foi Normal, assim, normal. homem é mais burro do que mulher. Isso é Claro. fato, gente. Não Por adianta isso queremos nós lutar. precisamos delas, né, Gustavo? Ela Nós não tem começou a mais. falar com, sei lá, 6, 8 meses, ela já estava falando inglês. Uau. Meu Deus do céu, demorou. Não fala até hoje. E Gustavo, pode Mas falar a demorou verdade, mais esse dia ainda. me perguntaram, que eu morei nos Estados Unidos, aí estou na Espanha agora, me perguntaram, só você falou essa questão da língua, perguntaram se eu sei falar inglês. Sabe o que que veio na minha cabeça? Ah, Sinceramente, cara, você não vai rir de mim? Até o português, até hoje eu ainda apanho nele, tá? Eu preciso. então, você já Então, vão ver o tanto que a gente fala errado em português. tô estudando até hoje o português pra Cara, melhorar. não tem como falar fluente. Fluente é só quem nasce que nem eu. Meus filhos falam fluente, em inglês. Já Fluente. nasceram, né? E até fica tirando sarro de mim e da Mônica. Quando a gente começa a falar com alguém em inglês, aí eles olham pra gente assim e fazem assim. Aí depois que a pessoa sai, você é burro demais. Eu falei, meu Deus, você não fala nada certo. Eu falei, pô, que humilhação. Mas e aí, quando você tava lá, o que que você já pensava Cara, já? Pensou vários negócios assim? Como que. com 8 meses que a gente tava lá, eu comecei já a vender mercadoria. Sério? É, conheci um cara lá, Chiru. Deve estar morando no Paraná, esse cara. É, eu não tenho mais contato de conversar com ele, mas ele não tá longe da gente, do meu círculo ainda. Uhum. E esse cara cara, trabalha com isso, trabalha com isso. Fui ver os caras que vendiam na Irlanda, eram teoricamente vizinhos de cidade da nossa, que eu sou de Santa Fé, eles eram de Cacilândia, Uhum. Mato Grosso do Sul, ali perto de Chapadão, né? Sim. E, pô, aí foi uma coincidência do caramba. Comecei a vender, sei lá, o feijão, não sei o quê, numa prateleirinha. Aí volta de Em novo, casa? em casa. Eu não sabia falar inglês. Então, como é que eu ia falar prateleira? Comprar uma prateleira. Aí eu peguei Hum. uma madeiraiada velha que tinha na construção lá que eu fazia pintura, pedi pro patrão. E eu comprei um serrote, martelo e prego e fiz uma prateleira dentro da minha casa. Meu Deus. E aí começamos. Do jeito que vocês estão vendo aí, ó. A gente colocou feijão, arroz, e comprava numa cidade que chamava Gorte. Isso com 7 meses, 6, 7 meses que a gente estava lá já, né? E fora isso daí, ela já fazendo clean na casa das pessoas. E a gente, fora depois das 5h30 da tarde que terminava o meu emprego de pintura, já ia pintar na casa dos outros, em algum outro serviço. Então, tipo assim, fora os 300 que eu ganhava lá, fazia na casa dos outros. E já vendendo os produtos. E não, aí os brasileiros, que não tinham muitos ainda, mas já tinha. Quando eu fui para lá em 2006, devia ter uns 30 brasileiros, eu acho, né? Em Newcastle. Hoje deve passar de 1.000, nem sei. É muito brasileiro hoje em Newcastle Oeste. Mas nessa época devia ter uns 30, eu acho. E vende, aí o pessoal não tinha para onde ir, ia lá em casa todo mundo comprar Rapaz. as coisas. Mas já tinha tenda no país? Não. Tinha duas, se eu não me Tinha engano. duas. Aham. Não, loja só tinha de Gorte e uma em Dublin. Não tinha mais nada em 2006. E Uhum. hoje a gente tem 18 lojas lá na Irlanda. Rapaz. Mas vocês vão ver a história. Nesse Aham. período todo não tem nada a ver com loja. Uhum. E aí começamos a vender mercadoria e fazer money transfer. Esse negócio do money transfer aí dava certo, porque se casava os negócios. Hum. Que a pessoa queria mandar dinheiro pro Brasil, para a família. Hoje todo mundo usa o Wise e tem várias outras aplicativos de Uhum, celular para uhum. fazer. Naquela época não tinha como fazer isso. A pessoa ia lá na minha casa, fazia uma fichinha lá, eu mandava para a empresa. Era meio complicado, tá? Mas Não era fácil, você não. viu a transferência como fonte de renda ou uma forma de captar cliente? Falou com essa? Os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Porque na hora que eu fiquei sabendo o negócio da Money Transfer, e eu descobri que dava para eu trabalhar também junto, que era de um desses irmãos de Cacilândia, a empresa era desse cara. E começamos a trabalhar junto. E comecei a fazer Money Transfer pro cara. A empresa era dele, eu ia no banco, depositava o dinheiro, chegava o Uhum. dinheiro no Brasil, normal.
é um pouco mais lento que hoje, né? Normalmente, antigamente era 48 horas. Hoje é instantâneo praticamente, né? Você Uhum. aperta aí no aplicativo, já Sim, sai. sim. E, e aí o pessoal ia em casa fazer transferência, já comprava uma coisa. Ou, não, ou ia comprar alguma coisa, já mandava um dinheirinho. Então, tipo assim, era interessante o trem. E era tão difícil os negócios nessa época, cara, que de todos esses brasileiros, a gente era o único que tinha internet em casa. E um computador. Era na época que tinha um MSN, que aparecia as pessoas num quadradinho no canto, assim. Mas Tudo vocês gaguejando, ter lembra? essa internet foi proposital Foi também? Foi proposital. intencional? Foi porque os brasileiros não conseguiam falar com as famílias no Brasil. Que nessa época eram uns cartões. A gente comprava cartão de 5 euros e de 10 euros, porque a ligação internacional era muito caro. Muito cara. Aí tinha uns cartões que a gente Uau. vendia também. Um cartão de voice como é que é? Eu não lembro, eu não lembro. Mas eram uns cartões que a gente comprava e vendia pra galera. Que bacana, cara. E o pessoal usava esse cartão para ligar. Ligava no número do cartão, digitava a senha e já caía lá na casa da mãe, na casa do irmão. E ligava e falava muitos minutos, muitos minutos. Era muito, extremamente mais barato do que ligar numa ligação de telefone normal. Então, tudo isso aí foi quando saiu o MSN, que começou a poder ter a imagem no canto. Isso faz tempo ainda, foi, né? Foi bem nessa época, entre Uhum. 2006 e 2007, que lançou isso aí. Aí, nossa, Época do Orkut, né? quantas pessoas lá chorando, cara. Chorava, a gente até saía da sala. Porque via a mãe, tinha, não Rapaz. sei, que sei lá, 3, 4 anos sem ver a mãe. Aí a família no Brasil também, que as coisas não eram fáceis, né, pra ninguém. Ia pra uma lan house. Aquele Rapaz. monte de gente na Que tela. história, cara. E a internet não ia. E aí caía, esse povo chorava, chorava, e lágrima correndo assim, ó. Mas ia. Logo depois disso daí tudo, eu sempre tive mais essa parte de empreendedor, né? De onde veio isso, Gustavo? Eu gosto de fazer essa Rapaz, pergunta. eu acho que foi do meu Você, pai. foi uma sacada sua? Você Não. aprendeu? Você se inspirou em alguém? Cara, Como eu que acho foi? que eu vou falar um negócio sério. Hoje, assim, já 47 anos, acho que eu falei 48. Olha, isso vem de. Não vem de aprendizado, eu acho. Parece que já vem com a Você pessoa. acha que foi nato, assim? Porque até tem uma estatística que 3,5% da população é empreendedora, entendeu? E óbvio que quando você tem um tino empreendedor e o meu pai era demais, e Uhum. meu pai liberava mesmo assim, tipo assim, pra vagabundice não, mas você quer dinheiro para montar um negócio disso, opa, tava liberado a carteira toda hora. Então, desde criança, eu sempre fui atrás desses, nossa, tanta coisa que eu Ô, já fiz, meu ô Deus do céu. Gustavo, mas assim, vamos entrar nesse assunto que é interessante. Depois a gente volta lá onde Hum. nós paramos. Sobre, ou a pessoa, ou ele é nato, ou nasce com aquela veia empreendedora. Você acredita que a gente pode ensinar isso para os filhos? Sim, dá para ensinar sim, mas só que você vê que aquele um que despontou do nada, assim, você fala assim, nossa, Vai ter aquele que tem vai aquele que é gostar diferenciado, mesmo do gostar negócio e mesmo. daquele que não vai. É aquele caboclo que vai dormir 4, 5 da manhã, você fala assim, não, Entendi. ficou pensando o quê? Não sei, mas cada um é de um jeito, cara, não tem como, e Ô, Gustavo, é complicado isso aí. você acredita, por exemplo, que o filho que nasce, falando dessa questão do empreendedor, Hum, por exemplo, quem, quem passa dificuldade, ele tem mais, digamos assim, tem um couro mais. mais grosso, né? E outra, É, ele passou dificuldade, ele fala, eu vou sair dessa. E ele enxerga o empreendedorismo como uma forma de sair. Aí, por sim. exemplo, já o filho do Gustavo, que já nasceu com o pai com loja esparramada no mundo inteiro. Como que você enxerga isso? Já me ensina aí que eu tenho quatro filhos para mim. Isso pode ser Cara, ensinável, ou, pode, enfim, ou pode. vai ter aquele filho que vai escolher o caminho e vai. Cara, sincero, o filho que vai escolher. É, né? Porque não tem como a gente tá. Eu tava conversando até com um amigo o Adriano agora esse final de semana, que é um empresário também grande aqui de Portugal. Uhum. Ele esteve aqui visitando a gente e a gente conversando desse negócio. Cara, e aí? Eu trabalhando pra caramba, montando um monte de loja. Você montando. Já tá indo pra segunda fábrica, a fábrica do cara é muito grande. E aí teu filho vira pra você e fala assim: rapaz, sabe o que que é, pai? Eu quero Curta ser esse médico. negócio. Que não, meu,
não é desprezando nenhuma, nada do que a pessoa queira ser, tá? Ou Uhum. médico, ou cientista, ou Einstein, não me importa, mas Uhum. pintor, não importa o que quer que seja, eu quero ser aquilo ali. Aí você fica se pensando, pra que você. Eu e a outra doida aqui, pra que ficou fazendo tudo isso? Pra quê? Pra deixar pra quem? É. E tem muita gente, e eu conheço pessoas próximas, que tem império, e o filho virou e falou: Cara, eu não curto isso aí, eu queria ter só pra mim ter minha vida. Eu É. queria só. Eu só queria saber, uma estabilidadezinha e ter meu carro e minha casa. E ter meu horário. Que empreendedor não tem horário. Uhum. Tem mais essa. Então, quem está preocupado com horário não vai ser É. patrão. Eu vi. Isso É aí, cara, verdade. não, eu não conheço alguém preocupado com horário que é Que vai patrão, não. ser. Os que tenta ser, fale. O empreendedorismo é solitário, Gustavo? O empreendedor, ele é solitário? É aquele cara assim que, por exemplo, essa ideia aqui, se eu falar para alguém, pode ser roubada a minha ideia, ou se eu Não, falar isso aqui para alguém, ele vai achar que eu sou louco. não. O empreendedor, ele sofre ali com as maluquices dele, fala, se eu Eu falar para não. minha mãe que eu tô vendendo as coisas aqui dentro da minha casa, aqui na Irlanda, ela vai falar Ah, minha que mãe eu, que falava eu que eu tô era louco. maluco. Quantas vezes a gente escutou isso, Mônica? Que a gente era doido? Que eu era doido? O pai, a família dela também, porque, tipo assim, duas faculdades, sei o que lá, a gente nem falava muito o finado, seu Luiz. O seu Luiz era meio que revoltado, porque Uhum, não é fácil um pai pagar a faculdade para os filhos. Pagar duas faculdades, morava fora, olha a despesa que é isso aí. Hoje a gente sabe. uhum, A gente não tinha noção antigamente, quando a gente era sustentado por alguém, você não tem noção disso aí, né? uhum. E hoje a gente tem noção de 100% do sofrimento que foi pro pai dela e a mãe dela pagar a faculdade para ela. Entendi. E depois ficar sabendo que a filha tá fazendo clean, Uhum. fazendo limpeza na casa dos outros. Ô Gustavo, mas É eu foda. tenho uma frase que eu não sei se eu já li em algum lugar, mas eu falo. Eu sempre digo que empreendedor e louco, todo mundo tem que ter um pouco. Vixe. Eu falo o seguinte, se você nunca foi chamado de louco, alguma Não. coisa tá errado contigo. Tá Cara, tudo, você não vai ter resultado diferente. ela. Hoje a gente foi convidado pela Apex do Brasil. Fomos convidados, vão pagar tudo pra gente poder estar lá para passar nosso know-how e fazer negócios Sim. com o Brasil, né? Uhum. E dentro da feira que vai ter lá. A feira é da Abras. Abraço. A- APAS. Então vai ter que cortar essa parte aí. Então, o cara tem uma Ah. feira, não sabe meu nome. Que a gente vai para APAS. Vai ser aonde isso, A Gustavo? APAS é em São Paulo. Ah, vocês vão Eu acho que eu acho não, tenho certeza. É a maior feira de alimentos da América Latina. É a Uau. APAS. E a gente sempre está em feiras também. É uma coisa que eu falo também, o pessoal. Não importa a área que você quer, se você quer ser bem sucedido nela, você tem que ir nas Tem... feiras, cara. É, né? É muita coisa diferente. A última feira que a gente teve em Paris foi, a gente conseguiu fazer negócio com essa marca da Colônia. Uhum. E a gente agora é distribuidor deles, da Colônia, lá na Irlanda. Uhum. Mas eu posso trazer para Espanha porque é a mesma empresa, né? Entendi. Então tem muita coisa que a gente consegue fazer por causa das feiras. Muitos bons negócios que a gente faz é nas feiras. Inclusive, esse aqui é um, ó. Esse aqui, ó, Casa de Bengo. O pessoal é do Rio Grande do Sul. Uau. Tá, Esse mas aqui é um suco natural, sem você traz direto do Brasil ou direto, eles têm. direto do Brasil, sai o container, Deixa eu ver. tem o nosso nome, tudo aqui como importador. E é um suco maravilhoso, Então ele já vem 100% direto pra natural. você, direto pra Direto Link pra gente, Brasil. direto pra Link Brasil. E aí a Pode, gente. não tem álcool, né, Gustavo? Não, isso é zero álcool. Ó, Aí pro zero pessoal álcool, da tá? igreja, ó. Aí, ó. E Isso, até aqui, vão experimentar ele isso é pra agora aqui, ó. crente, né, Gustavo? Ali, ó. Esse é pra crente. Quem Vamos tomar um gosta, golinho? por favor. Rapaz, o negócio é bonito, hein? Ó. Ó, ó. Tintim, né? E eles vão ficar só olhando, né? Vão ficar só olhando aí, galera. Não vai ter Ah, jeito, não. Tintim aí. Vamos ver aí. aí o que você fala. Rapaz, o trem é bom É demais. bom. Vou dar um golinho pro Arthur. Vou dar. Você quer, amor? Não. Cara, mas é muito bom, né? É muito bom. Muito Esse bom. suco é, é campeão de venda. Não tem o que eu falar dele, não. A gente já trabalha. Casa de Casa Bento. de Bento. Nós já Muito bom. trabalhamos com outras marcas e não tem nada a ver com esse. Nada a ver.
E voltando na parte de Depois negócio nós de... vamos falar de todos esses produtos que Sim, dá, sim, mas pro sim, final sim. fica tranquilo, eu quero saber de tudo aqui. Tem muita coisa boa. Depois eu vou falar da minha experiência com esses produtos, tá? É. Eu sou até suspeito de falar. Mas vamos lá. E voltando nessa parte que eu estava falando de feiras, quem você Uhum, quer ser profissionalizado numa coisa, vai atrás de informação uhum. e tem. Não achar que o dinheiro que você gasta para ir numa feira, o hotel, você vai comer no restaurante, e tem gasto. Óbvio que tem gasto. Mas, cara, É faça de tudo. investimento, né, É Gustavo? um investimento Investimento. fora do comum. Você conhece pessoas que têm, sabe, para quem é empreendedor e tem visão, você tá passando e vê alguma coisa lá que te dá um estralo na hora, fala, aquela, a esposa fica doida nesses lugares. E a gente já foi para Dubai, para, nossa senhora, para lugar demais em feira, né? Eu queria entrar nesse assunto desses produtos aí. Já veio umas 4 perguntas relacionadas a isso, sobre uns produtos que você tem, mas depois a gente fala disso. Certo. Vamos dar sequência Vai lá lá. de agora, senão a gente já vai pro topo, vamos continuar ali no meio da escada, né? E daí, você começou a vender em casa Começamos a vender em e em casa. que momento falou Aí, agora? agora que virou a chave, quando a gente comprou a primeira van e começamos a vender dentro da van. Eu Mas comprei uma, sair com a van vendendo? é, a gente Rapaz, comprou uma van, eu troquei a ei, troco de um maço de cigarro. rapaz, A van do cara tava fundida. E eu falei, cara, quanto você quer nessa van? Era um polonês, nem lembro mais. Aí o cara, a gente chamava de van do Scooby-Doo, que ela era verde. Uma Transit, não, Traffic. É meu Deus. eu acho que era Traffic da Volkswagen. E era igualzinha do Scooby-Doo, verdinha e tal. E o cara, não, eu não quero nada que essa porcaria. Não, eu vou mandar amassar isso aí. Eu falei, não, eu compro pra você. Quanto você quer? Ele falou, dá uma cigarra e tá tudo certo. Rapaz, Eu peguei uma cigarro, dei pra ele, falei, tá certo, falei, uma tá aqui o cigarra. cigarro, tá o documento aí. Arrumei a van, Uau. tinha uma prateleirazinha aqui, o cara, eu acho que usava ela, ele era pintor, eu acho. Porque tinha uma prateleirinha já numa lateral Aham, da van, aham. com uns buraquinhos, assim, tipo uma colmeia, né? E, cara, aí eu, essa daqui que é organizada, né? Limpinha, pá, já deu um clean na van, lavamos ela, colocava umas caixas de carne na traseira da van, e um monte de sazon e não sei o que, arrozinho, feijão, papapá, um monte de porcariada lá, coisa de mercado. E começamos a bater de casa em casa, velho. Foi depois do Chiru. Porque esse Chiru, que veio levar a primeira vez as coisas da minha casa para eu vender em casa, ele vendia numa cidade próxima que chamava Limerick, que ele vendia no porta-mala do carro dele. Olha que doideira Uau. o negócio. O cara tava lá desde 2002, eu Então acho. você chegou de van, trocou no cigarro, já tava Na um hora pouco que a eu, mais que ele. então, na hora que eu cheguei, esse cara foi embora. Eu comprei a empresa dele, que não existia empresa, mas comprei o know-how e o conhecimento que ele tinha. Ele me vendeu o conhecimento dele. 2 freezer conhecimento. E Rapaz. por 8.000 euros, acho que foi, né, amor? Nossa senhora, o dinheiro mais Ô, bem gasto que eu já tive na vida. Gustavo, ó, um ponto muito interessante, né? É. Você falou aí, é, você comprou o conhecimento, O né? conhecimento do Ou cara. seja, O know-how que ele já o tinha naquilo. O contato, que é contato. muito importante. Às vezes o cara vai empreender, não E sabe de você quem vai comprar, de quem, o e que você vai. vai ver agora. Ó, o conhecimento. 8.000 euros eu paguei. 3 folhas de caderno com nome de pessoas e telefone. O nome da cidade, Limerick, tal, 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 tal. Tal cidade, tal, 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 tal. E de quem comprava. Nem o número do celular, nada. E quando a gente chegou na casa dele lá, que ele morava em Gorte, aí tinha lá 2 freezer com umas carnaiadas lá. Hoje que a gente tem um pouquinho mais. Uhum. Então a gente entende. Hoje eu entendo o que era o negócio do cara naquela época. Para aquela época tava ótimo o que era, né? Mas, tipo assim, o importante disso foi o conhecimento que o cara já tinha. E, e aquele negócio que já é nato de empreendedor, não tem medo de arriscar. Uhum. Que a Sim. maioria, 97%, 98% das pessoas não tem medo demais. Como que é? Se a vontade de dar É, certo é maior é, do que o mais, medo, é empreendedor. é É empreendedor. igual o piloto. É igual piloto. Ele voa porque a vontade de voar é maior que o medo de cair. Senão ele não voava. E igual a abelha Empreendedor. que não era para voar. Mas ela não sabe disso e voa. Verdade, verdade.
E aí, cara, depois esse cara comprou essa vanzinha, que eu já te falei, aí começou a expandir o negócio, porque eu já não fazia mais só Limerick. Aí já fazia Charleville. Aí começou a E ir. Mônica junto. Ixi, isso aqui a gente Eu saía. era vendedora. Ele era Essa daqui é motorista. vendedor, eu era motorista, tá? Então, na verdade, você era funcionário, né? Eu era funcionário da patroa. Cara, saía do emprego e ela tinha um emprego também Aí, uns meses depois, ela conseguiu um emprego numa lavanderia. Pra passar roupa e lavar roupa. E fora os clean que já tinha, fora as pinturas que a gente tinha Uhum. fora. Eu era mecânico, eu trabalhava de 7 da manhã às 6 da tarde. E de segunda a sábado. E saía do meu serviço, ela saía do dela, passava, me pegava. A gente já colocava coisas dentro da van e já ia, ficava até 10, 11 horas da noite trabalhando em outra cidade. Voltava para casa, guardava tudo de novo, ia para os empregos. Então era assim, foi assim alguns anos. Desse Sem jeito. ela, você teria conseguido, Gustavo? Nem, eu acho que. Óbvio que não, porque eu nem teria ido para os Estados Unidos, para Irlanda. Porque a vontade era dela, né? Não era minha. Então, se o Já- camarada tem uma boa companheira, ele tem chance de sucesso no Fatal. processo de imigração, né? Isso é Se fatal, tiver mal cara. acompanhado também, em qualquer lugar tem chance de dar errado, né? Irmão do céu, se tiver mal acompanhado, olha, eu tenho dó de você. Porque isso aí é um fato mesmo, viu, cara. Se não fosse, eu não vou nem falar na metade, não. Acho que uns 80% é por causa dela. E eu fico lá só atormentando, né? Que o meu serviço, É isso segundo a aí. Marcela, é acordar pra atormentar os outros, né? Tá, e Minha aí, menina. você continuou lá e Cara, aí foi uma ia van, cada um pro compramos serviço? 2 vans, 3 vans, 4 vans, 5 vans. Aí E já nada sai. de loja física. Não, loja física começou. Nós estamos falando de 2008 ainda. Eu não. 5 van. Rodando Toda, a Irlanda toda. A Irlanda toda. E aí você Aí. botou equipe nas van, lógico, né? Dá meu Motorista? celular aí. Motorista ajudando. Motorista na van. Cada van ia pra um lado, uma rota na Irlanda. Ressalva. Naquela época não tinha Google Maps, né? Então, Ah, não tinha todo Google mundo era Maps, não GPS. tinha o Waze, não tinha nada, viu, gente? Tinha que ir na sabedoria No mesmo, tinha mapa. que ir no mapa, o negócio era complicado. Caralho, que história, velho. Ó, aqui, se o pessoal conseguir dar um close aqui, ó, isso aqui é tudo da Irlanda, ó. Você vai ficar batendo o dedo aqui, acho que uns 12 mil Todos os também contatos de lá. E aqui eu já separei por cidade. Aí tem Tudo 3 letras, brasileiro. Tá? tudo brasileiro. Tinha Aí, alguém de outra nacionalidade que é raro. consumia? Não, raro. Em qualquer raça, tá? Né? Qualquer raça que a gente tem negócio hoje, não adianta. O espanhol só vai na loja porque foi num churrasco, ou foi numa festa de brasileiro, ou a esposa é brasileira, ou ele já teve no Brasil. Se a pessoa não tem contato nenhum, tô passando na rua aqui, legal, vou entrar aqui para comprar. Não entra. Entra, olha e vai embora. Você pode dar o negócio para a pessoa, eu vou te falar de irlandês agora. Todos os brasileiros que vão escutar isso aqui, né? Uhum. Coxinha, qualquer um sabe que é uma coxinha e todo mundo Sim. gosta, é unânime, né? Uhum. Você dá para um irlandês, você fala para ele, é batata por fora e frango por dentro. Eles comem todo santo dia batata e frango. Todo santo dia. Aí você dá para ele a coxinha. E eles são apaixonados, alucinados por fritura. O irlandês gosta muito de fritura, igual os ingleses. Dá pro cara, o cara dá uma mordidinha assim na tua frente, ele disfarça. Se você vê ele virando na rua, ele joga fora. Olha só. Não sei porquê. Não são muito abertos. É bom. E Anyway, muito fiel à cultura também, né? A cultura deles também. Mas, tipo, os irlandeses que vão lá hoje e compram picanha, chega lá. Quando o irlandês entra numa loja, dá até. É bom demais, porque eles não têm dó de gastar, né? Cara, o cara compra, dá 4 picanha, saco de carvão, e dá fardo de guaraná. Nossa, Que gasta, top, não tá cara. nem aí. Pra mostrar, aí o cara fica. Ele gosta tanto de fazer churrasco, porque o nosso churrasco é realmente muito diferente do irlandês, do espanhol, do inglês, do americano. Sem Quando sombra de esses dúvida. caras vão num churrasco nosso, eles ficam olhando assim. Os cortes nossos, Como cara. que você fez isso? E a gente faz 10 mil anos e nunca fez nada parecido. Aí sim você consegue ganhar esse cara. Nesse daí a gente ganha os caras vão mesmo. Voltando nas vans. 5 van, equipe rodando. Equipe rodando, rodava a semana toda, cada um para um lado da Irlanda. A gente trabalhava de porta a porta, né? Aí, cara, e vocês continuavam com a van, você e a Mônica? Continuando com a van. Van e money transfer.
transferindo dinheiro para todo mundo, né? Pra galera. Até quando em 2012 que eu decidi ir embora. Então, tipo, toda a crise que foi pesadíssima, que foi em final de 2008, foi em setembro de 2008, começou a crise mundial por causa dos Estados Unidos, né? Uhum. E foi caindo, todos os países juntos. E a gente, desculpa, Não, e a gente tranquilo. tava lá na Irlanda nessa época. Não, mentira. A gente tava na Itália tirando o passaporte. A gente tava na Itália, que tem que ficar lá um período, né, para Uhum. poder sair o passaporte. Foi quando deu a crise, no final de setembro de 2008. E deu Uhum. crise, mas eu já tinha os negócios nossos lá, então a gente não tava tão preocupado. Porque não era muito a minha área, era comida, né? Comida, gente, dá crise ou não dá crise, vai vender. Então fica a Uhum. dica aí também. É, Mas, tipo, o pintor parou, o mecânico não tem carro, Sério, porque a velho. galera não tem dinheiro para pagar, para comprar peça para arrumar carro. Uhum. O eletricista também parou, os empreiteiros parou, foi parando todo mundo, parou o país. Todos os lugares, tá? Não foi só na Irlanda, não. Portugal, Caramba. Portugal dava dó, cara. Dava dó, a gente passando fome na rua. É Dava mesmo, dó em cara. Portugal, é. Portugal, Grécia, feio, Caramba. foi feio mesmo. É que no Brasil, quando e tava o Lula nessa época. Aí ele fez a gracinha de falar que foi só uma marolinha com o Uhum. Brasil. Eu lembro. Mas não teve empatia com o resto do mundo que tava mal das pernas, tava feio o negócio. Hoje tá Uhum. tudo, graças a Deus, tá ótimo de novo. Mas nessa época a gente ficou 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, que eu inventei de ir embora. Voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil, fui trabalhar com um ex-patrão meu e muito amigo, um pai que eu tenho Ô, depois do Gustavo, meu pai falecido. uma perguntinha. Esse retorno envolveu só a questão faturamento da empresa, o Não, negócio que não ia bem, ou foi vontade de voltar pro tá doido, Brasil? não ia bem, não ganhava dinheiro que nem Então era vontade de voltar mesmo. vontade de ir pro Brasil. Entendi. E um detalhe, teve um momento que eu ia te falar, que é uma coisa muito interessante. Você, e isso eu já tive, eu aprendi depois, e por essa experiência que eu tive, hoje eu te afirmo que é uma verdade. Eu Manda. posso deixar uma empresa com você hoje, te passa Link Brasil pro teu nome, para continuar dando certo, é a coisa mais difícil do mundo. Eu já vi coisas na mão de. Tá na minha mão dando certo, eu passar para você, virar as costas, 3, 4 meses depois faliu. E isso aconteceu Você já sabe. comigo, e eu já vi um cara falando uma vez numa entrevista, e eu falei, e foi quando deu a chave, que eu não lembrava da situação mais. E o cara falou assim, não, que ele tinha um sócio, o sócio queria ganhar mais que ele porque ele não estava participando Uhum. braçalmente no negócio, Uhum. que era o combinado no começo. Só que depois, quando o negócio cresceu muito, o sócio que era o que trabalhava, mas não tinha o dinheiro na época. O sócio que trabalhava, que já era o combinado, mas só eu trabalho. Aí eu quero comprar a tua parte. Aí ele falou assim: não, não vou, eu não quero nada na minha parte. O cara que tinha dinheiro, que não trabalhava na empresa. Toma aqui, é teu. 4 dias depois o cara volta. Pelo amor de Deus, vão voltar o negócio, não aceita, porque na mão do cara, por o cara estar no negócio, dava certo. E o cara sozinho achando que não dava. E a gente fez esse teste. A nossa empresa chamava Brasil na Van. Na época, a gente tinha uma pessoa muito amiga nossa. E eu Uhum. falei, cara, você não quer ficar? Isso aqui tá. Não vou falar números aqui, mas Sim, nossa, sim. dava para várias famílias Viver bem. viver bem tranquilo daquilo ali. Eu falei, ó, eu não quero nada. Você é meu amigo, você tem tua família aqui, você vai ficar com tudo e você vai me mandar 2.000 € por mês no Brasil. Só isso eu Já pedi. dá pra ter noção do Só um dos faturamento. negócios que a gente fazia, só um, de atender telefone das Money Transfer, a gente tirava entre 5 e 8 mil por mês. Só isso eu vou te contar, o resto não precisa. Não, claro. Só esse aí, eu só pedia 2.000. Rapaz. 6 ou 7 meses depois o cara faliu, né? Não mesmo. Menos isso aí. Menos. Então, tipo assim, gente, não, Ô, Gustavo, às mas vezes não dá vamos entrar certo. nesse ponto. Esse ponto aí É, é polêmico, é polêmico esse porque ponto. assim, a gente vê hoje inclusive na internet hoje, esses grandes empreendedores aí, né? Eles ensinam essa parte, porque, digamos assim, esse degrau do game, por exemplo.
Seu negócio hoje, você ainda vai falar sobre isso, mas já é um grande negócio. Então, a próxima fase é o cara virar CEO, né? Que é Isso aí. aí que tá o desafio. Você construir um negócio, o negócio é É, porque rentável, empresa nenhuma começa com CEO, não, viu? então aí, mas assim, É. eu não tenho o know-how que você tem para te falar isso, tô vendendo o que eu comprei, mas que é possível você, daqui uns dias, você tá com uma pessoa, você formar uma pessoa, aí que a gente entra na questão do filho. Eu trabalhei com grandes Às vezes o meu não dá empresários, certo. o sonho dos Eu vou caras fazer era o que quê? tivesse um filho no Um negócio. filho no negócio. E eu Mas não conheço gente conseguia. assim. Só que eles também tem grandes pessoas que não são sanguíneos, no caso, né? Não são de via Uhum, sanguínea, uhum. mas que cuidam muito bem e tem inclusive a cultura dele. E detalhe, tá? Até um no grupo que eu trabalhei daquela cidade que você conhece lá. O Uhum. camarada, ele conseguiu colocar pessoas que têm características que ele não tem, Sim, digamos sim, assim, sim, sim, sim. que tem várias pessoas com habilidades até que ele não Que eu tem, não e ele tenho. continuou como CEO Sim. direcionando, é por aqui, reúne lá uma vez a cada 6 meses, Eu tenho o um pessoal que eu. diretor e Sim, presidente, ó, como é que relatório acompanha, ó, vamos por aqui, vamos por ali, e aí você vai conseguir ter uma vida até mais porque tranquila a com gente Mônica, né? tem Trabalhar know-how até do que a mesmo. gente faz já, né? E realmente mesmo, agora há pouco a gente estava conversando com um dos gerentes da Irlanda. E problema, isso aí é todo santo dia, não tem jeito não. Mas a gente já está direcionando, Já entendeu? tá. Ó, não é assim, eu quero que faça assado. E liga para tirar dúvida. Então quando o cara, o CEO começa a chegar nesse ponto de ser CEO e fazer parte do faturamento ali dos dividendos do negócio e, e ficar ali mais numa base por entender muito Uhum. daquele negócio ali, a gente nunca sabe mais do que os outros. Não. Sempre tem alguém que entende mais do que a gente. Isso é fato. Não tem como fugir disso. E eu espero ainda um dia aparecer um para mim. Não, vai, mas Mas vai vai sim. no caminhado, no andar que a gente está indo, eu tenho certeza que em menos de 2 anos isso aí vai acontecer. Sim, E pelo como o quanto a gente está crescendo por ano. muito bom. A gente cresce mais de, sei lá, tá crescendo uns 40% ao ano. Então, tá Maravilha. sendo legal. Vamos chegar nesse ponto agorinha. E Vamos lá, lá. aí tá. Saiu das van, vendeu a van, foi pro Brasil, Vendi nada, dei pro cara. deu pro cara. Deu e perdeu tudo. Meu Deus. E Mas você fui pro passou o Brasil. know-how pra ele? Passou, é assim, funciona. Sim, não, era meu amigo antigo de dentro da minha casa. Ele via tudo que eu fazia. Me ligava, tá? Ó, Entendi. tô fazendo isso aqui, mas não adianta. Isso aí é da pessoa, cara. Não adianta. Ele voltou a fazer o que ele tá fazendo. Ele sempre fez, que era consertar computador e celular. E é feliz no que ele faz? Mas não sei, né? Mas a oportunidade passou bem arriada no, Ele no não. colo dele e não deu certo. Deus que abençoe ele lá com a família dele. Nunca mais conversamos, nunca brigamos e nunca mais conversamos. Olha só. Então tem essa parte boa. E outra coisa que eu acho que um empreendedor tem que ter. Os que não têm, sofrem. Eu conheci um que sofre. Se você ficar com medo de perder e preocupado porque você perdeu, você não tem tempo de pensar de como é que vai ganhar. A sua energia fica naquilo Fica e você não tem naquilo energia e você não tem para se energia levantar. para levantar, para eu viro as costas, não tenho o que me segura. Manhã cedo outro dia, vou dormir e vou já pensar no outro jeito, uma saída. Jeito tem. E jeito tem, gente, não é só quem não quer mesmo, cara. E Entendi. jeito tem. Tem tranquilo. Muito bom. E aí, Gustavo, como foi a primeira loja do. Como foi a Aí ideia de ter as fomos, lojas? aí fomos pro Brasil, 2012, setembro de 2012. Por também eu já estava meio que querendo, e esse meu ex-patrão, que eu já tinha trabalhado para ele no Brasil já, Krauscher, o nome dele, Gindra Krauscher. Quando você voltou, você ficou quanto tempo no Brasil? Agora, 2000, eu acho que eu fiquei uns 4 anos, né? Uns A 4 gente anos. ficou uns 4 anos lá. É. E fazia o que lá? Eu era diretor industrial de uma metalúrgica grande. Eles até hoje fazem peças de Uhum. carro, peças de trator, peças de suspensão. Eles são líderes de ferramentas manuais para borracharia, Uhum. líder de mercado. É tão bom o negócio que, tipo, ele dá garantia vitalícia para as ferramentas dele. Você pode quebrar ela, se virei. Olha Como é que você vai só. dar conta de quebrar?
Você só tem que falar pra gente como é que você quebrou. Como é que você Uau. conseguiu quebrar ela? Ah, consegui quebrar fazendo isso, isso, isso. Ah, aí vai pra engenharia. Vamos ver, vamos descobrir como é que faz pra não quebrar agora. Uhum. Mas o negócio do cara é Entendi. muito bom e tá até hoje lá, é muito grande. E ele foi um uma das histórias do meio de decidir mesmo de ir embora, foi por causa dele. Ele fez uma proposta lá pra mim muito boa, muito boa. E eu endoidei, ela não queria ir, eu falei, não, eu vou e vamos, 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 vamos. E ela vai sempre na minha. Se eu tivesse ido na dela, tivesse. A gente não sabe, É, né? Pra mim foi ótimo. E foi necessário ter ido mesmo. por isso você precisava ter passado. Financeiramente, lá no Brasil, não tivemos problema assim de. A gente ganhou dinheiro no Brasil financeiramente, dessa parte. Mas felicidade, nossa senhora. Aí até que uma vez essa daqui chorando, eu quero ir embora, que a gente morava na Irlanda, era feliz, não tinha problema. Aí hashtag fica a dica de novo. Não tem problemas, cara. Você vem pra cá, você não tem mais dívida. Porque ninguém te vende fiado. Você faz na semana e recebe, você Uau. vai lá e compra. Você Você aprende a ser um aprende gestor financeiro do seu na recurso. marra. Na marra, porque Passamos por não isso tem também nos outra Estados saída. Unidos. Os Estados Unidos, no Brasil, eu sempre vi com aqueles cartãozão lá Meu estourado. filho do céu, quem Nos não Estados viveu? Unidos, eu consegui economizar 50% do salário, mandar para o Brasil e Que viver maravilha. lá sempre. Que Olha, coisa, né, cara? A quantos, gente precisa ir embora para aprender isso. quantos na Irlanda a gente conhece, trabalha lá, cara, ganha seu dinheirinho. Quando você passa ali 3, 4 anos, o cara comprou uma casa. Você passa 10 anos, o cara tem 4, 5, 6 casas já no Brasil. Os que conseguem trabalhar mais e é um pouco mais descolado, ou faz serviço de sábado e domingo. Eu conheço vários que trabalham de segunda a sexta, sábado e domingo vai trabalhar em fazenda. Já levanta mais meio salário no mês, cara. Ô, Gustavo, Tem muita você gente acha ali. que fora do Brasil, por que vocês acham que é mais fácil para recomeçar? Qual é o ponto? Por que às vezes você muda de país? Será que é porque você não tem aquele peso daquelas pessoas É te isso aí. julgando? É esse aí. É Ou isso daí. Você não você- vai ter peso de família. Você não tem ninguém te olhando. E aí você por você mesmo. Aí você começa a olhar aquele negócio de manada. Pô, tá todo mundo é clean e é pintor. Ah, vou virar pintor, porque tá todo mundo ganhando de pintor, é aquele negócio de manada. E os que são diferentes vai fazer outras coisas. E, cara, e não tem ninguém te falando nada. Não tem dessa de você ir ali. Ô, meu você não tem que patrão, dar vende a satisfação para cervejinha ninguém? pra mim aí, fiado. Não tem isso aí. Tem como ter Uau, fiado. uau. Aí o cara pega o dinheiro dele e vai guardando, porque também tem uma outra. Ah, tem uma parte top disso aí tudo. É solitária, é uma história solitária, mas É é s- uma verdade. Quando você chega num país que você não conhece ninguém, olha o jeito de falar, é feio, mas aqui, você não tem amigo, então você não vai ter como gastar dinheiro com outras Uhum, coisas. Você não tem festa de aniversário de parente nenhum, você não tem festa de nada, uhum. você não tem balada, porque você vai na balada não tem graça, porque primeiro que você também não entende nada. Não adianta você comprar um carrão porque ninguém vai admirar. Não vai admirar, porque todos os vizinhos teus têm 30 vezes melhor que o seu. Ninguém Então, dá bola tipo, para isso. ninguém Não, dá bola pra não carro tem uns aqui. graus comparativos, né, Gustavo? Tem. Então, tipo assim, o cara começa a cair numa realidade totalmente diferente que muda. O cara começa a mudar meio na marra e bem rápido, Uhum, é, no meu ponto de vista, pra melhor. entendi. Entendeu? A vida do cara financeira começa a melhorar. Aí, financeiramente, a gente que é casado há muitos anos, você sabe que financeiramente as coisas boas, você não tem muitos problemas em casa. Claro. Entendeu? Então, tipo assim, é natural isso aí. Então a vida do cara começa a ficar mais calma Hum, e pensar nos filhos e vai, é assim. com a cabeça no lugar, Uma né? vez, duas, sei lá, a gente demorou 5 anos para ir pro Brasil, dessa vez agora. Por conhecer muita gente e muitas histórias, os que mais deram certo são os casados. É, né? São. O solteiro dá certo, óbvio, mas o cara tem que ser muito focado. Muito focado. O cara tem uma esposa, é 2 salários em casa, já começa por aí, você entendeu? Uhum. E, gente, tem filho ou não tem filho? Não importa. Eu ajudei uma família a vir pra Irlanda e a mãe com dois filhos queria vir pra Irlanda sozinha. Eu falei, não, se você for, você vai com seus filhos. Ah, mas como é que eu faço? Não sei, se vira. Eu te ajudo, mas você tem que ir com as crianças. Uhum. Sem, não vai não. Porque na hora que você pisar aqui, eu já conheço Vai a dar história. saudade e tal.
meus filhos lá, eu aqui, meus filhos lá, eu aqui, você perdeu tudo que você fez. Aí começa a falar mal do país. Ué, não é mal do país, é uma decisão errada que você teve. Desespero, né? Ô, Gustavo, muita gente que tá assistindo vai querer ouvir isso de você. É até uma dúvida de todo imigrante. Tem muita gente, quando o cara tá no Brasil, a primeira coisa que eles falam é assim, eu vou embora pra mim, não sabe nem o significado, mas às vezes fala, vou embora pra me ficar rico. Ele tem aquele imediatismo, É. vou chegar nos Estados Unidos e vou ficar lá 2, 3 anos, vou voltar rico, não sabe nem, não tem nenhum plano na mão, nem sabe nem o que vai fazer. Não é bem por aí, A não. Europa, por exemplo, onde você morou, na Irlanda, aqui na Espanha, é possível a pessoa, eu vou ficar 2, 3 anos para me fazer uma grana e ficar rico ou comprar um monte de coisa no Brasil, uma casa ou Cara, carro? então aí sim, depende do que você acha que para cada um é Mas a uma curto coisa. prazo, você acredita A nisso? curto prazo, eu não acredito, não. Quem fizer isso a curto prazo, eu não conheço ainda, não. Sei lá, deve ter alguma coisa errada por aí, mas curto prazo eu não Médio conheço e longo isso. prazo, né, Gustavo? Médio e longo prazo. E com esposa, mais rápido ainda. Se o teu Uhum. projeto é para 5 anos, com a esposa é em 2. Você entendeu? Se a esposa Entendi. for gostar de trabalhar também, então os dois juntos trabalhando, os dois com o mesmo foco, os dois olhando, Remando na mesma remando na direção. mesma direção, porque não adianta um remar para frente e outro para o lado. Uhum. Então, os dois têm que estar pensando a mesma coisa. Se vem, cara, eu vou sair do Brasil, vira para a esposa, amor, vamos para lá fazer o quê? Vamos trabalhar e comprar 2 casas no Brasil? Isso. Então, os dois chegam para trabalhar para comprar 2 casas no Brasil. Com foco, Então, eles focam, determinação. é determinação. E comprou 2. Foi fácil, né? Porque depois que compra, aí Toma você olha para gosto. trás, você toma gosto. É Aí você fala, verdade. vamos comprar mais 2? Ou Uhum. vamos comprar mais umas 5, 7, aí a gente pode ir embora a hora que a gente quiser e a gente vai ter uma fonte de renda. Que a gente lembra o mineiro que trabalhou com a gente, né? Tinha um Uhum. mineirinho lá, meu Deus do céu. Mas ali era mineiro mesmo, rapaz. O cara Arrochado. rochado e mão de vaca que eu não vi daquele tanto. Homem, ele comia um pãozinho lá o mais barato que tinha do mercado para não gastar. Ô, Gustavo, vou te falar um negócio. E comprou um monte de casa, viu? Duas Cara. coisas que eu aprendi, que eu vi que eu gostei de ser chamado, muita gente não gosta. Hum, Mas é uma coisa que eu achei interessante. Por exemplo, até um colaborador seu. Quando você escutar, você que é colaborador do Gustavo ou de alguém, escuta falar, ó, fulano é puxa-saco da empresa. Opa, esse cara me interessa. Eu quero entender por quê. Porque o puxa-saco é o quê? Aquele cara que cuida da empresa como se fosse dele. E aqueles que não cuidam do negócio vai chamar ele de puxa-saco. Outra isso aí coisa, dá para falar bem quando, disso. quando, quando eu administrava a empresa dos outros, recurso dos outros, eu tinha que fazer dar lucro para mim tirar a minha comissão, meu salário. Então, eu era um puxa-saco porque eu cuidava do que era dos outros como se fosse meu. E a outra coisa que eu gostava era de ser chamado de pão duro. Se o cara for chamado de Nossa, mão nós temos um gerente aberta, que é pão 2, né? né? O Puta que cara pão pariu. duro, o que que é o pão duro? É um cara que faz gestão de recurso, né? É o cara que faz gestão de recursos. Então, ele, É ora, o cara que com certeza não. ele vai ter. Aí um dia, você ensina o pão duro a investir, ele é um cara rico. Agora, o mão aberta vai ter recurso quando, Gustavo? Não vai. Não Não é? vai. Então, E aí o cara que é o dono da empresa, ele pensa, por exemplo, quando a gente vai viajar para algum lugar, eu não pego um hotel 5 estrelas, aí eu mando você que trabalha para mim lá, eu chego lá, você tá com um hotelzão suíte, porque é a empresa que tá pagando. atirando com Aí pólvora dos outros é aí fácil, eu, né? eu vou olhar para você e falar, mas mais bonito, né? Mas é Então, isso. esse negócio do puxa-saco, tem no sentido que você falou, é um cara que ele é tido pelos outros funcionários como um puxa-saco, mas não é Uhum. essa certo. É um cara que pensa no patrão. Gente, você que é funcionário e vai trabalhar de funcionário para os outros, você quer se dar bem, cuida daquilo que o cara te mandar fazer, que seja para limpar o chão. Limpe o melhor chão que você vai ver mais limpo do mundo. Uhum. Porque uma hora o cara vai passar lá e falar, moça, esse chão nunca teve limpo desse jeito. Quem limpou? Quem que limpou? Foi o Zé ali. Rapaz, você já virou o cara da empresa. É verdade. Não fica preocupado com a hora. Que as pessoas que vendem hora e tá preocupado só de vender a hora dela Uhum. e fica ali, nossa senhora, dá meia-noite, mas não dá 4 da tarde para mim ir embora. Você acha que o patrão não vê? Ô, Gustavo, Mas vê de longe, sente o cheiro de vou te longe. falar um negócio, você vai assustar. Uma vez, num curso, eu aprendi isso. Tinha uma estatística. Você sabia que no Brasil, Hum. você deve saber disso. Eu aprendo todo dia. Cumprir horário, Ah, eu aprendi isso lá atrás. Cumprir horário na empresa aham. é considerado um diferencial competitivo.
Se o camarada cumpre horário, ele já tá na lista dos melhores. É. Parece que teria que ser Pare- uma obrigação, né, cumprir horário. Não, mas é uma. Mas é Teria que ser uma obrigação, diferencial, é cara. diferencial. Então O fica cara a chega dica. atrasado. Fica Nossa. chegou atrasado, já tá fora do radar. Quando eu fui trabalhar, quando eu virei diretor da empresa do seu Gina, pai do céu, lá, moço, quanto problema com isso. Os que cumpriam horários, nossa, já eram os fera da empresa. Porque era um tal de chegar atrasado, era um tal de sair mais cedo, que isso já é natural lá do Brasil, né? Porque eu não sei o porquê, acho que é cultural já de lá. Cultural. Que o mais engraçado ainda é que você vê esse mesmo cara fazendo isso, que é um péssimo funcionário no Brasil, o cara cai nos Estados Unidos, ou numa Irlanda, ou numa Espanha, sofre de um tanto. Mas você sofre de um tanto. Você vê o cara, só o sofrimento, falando mal, porque é lógico, né? Tava com aquela mamata do caramba. E nos Estados Unidos você ganha por hora. Na Irlanda você ganha por hora. O cara O não cara gosta não de vai hora. demorar 15 dias pra falar pro senhor, você vai fazer ou não vai? O cara Não fala vai. dali 15 minutos, cara. Ô filho, vamos. É É por hora que você tá ganhando, senão amanhã você não vem mais. Uhum. Olha lá, se o cara já não te dá teus $50 ali, ó, vai embora que você tá me atrapalhando. Verdade. Então, tipo assim, quem gosta de trabalhar, como eu falei no começo, cara, se dá bem. Então, se o cara quer mudar, ele tem que mudar. Ele tem Mudar que os hábitos. mudar os hábitos também. Senão fica lá É, mesmo, né? senão fica no Brasil. E Quem aí? é bom, fica por aí. E aí, vocês resolveram voltar pro Brasil? Do Brasil pra cá? Aí, Tava lá, não tava? 2016, vambora, e pronto. Vambora, e viemos, compramos uma passagem. Irlanda. Uma semana antes de vir, descobriu que estava grávida de novo. Que maravilha. Terceiro filho. Eu fiz assim porque eu queria assim. Terceiro filho. Aí aquela ali desesperou já, e vamos. Voltamos lá para Newcastle, mesma cidade que a gente foi no começo, no estado de Limerick. E começamos tudo de novo. Chegamos lá com 3 mil euros, eu acho. 6 mil. Gastamos metade na Disney na hora de. Eu falei, não, vamos passar na Disney com a gurizada. E, nossa, que latada, só choveu. Que latada, rapaz. Mas tá bom, é as latadas da vida. Aí fomos pra lá, liguei pra esse meu ex-patrão da pintura, o Connie Nash, que ele é construtor e ele tem muita casa. Uhum. Acho que metade daquela cidade é dele, não é possível. Isso aqui, não, tem um apartamento aqui pra você, fomos, já chegamos lá, ficamos uma semana ou duas na casa lá que um amigo nosso arrumou pra gente. E depois disso fomos pra casa desse apartamento do seu Cone e começamos tudo de novo. E eu tava meio da pá virada, gente, vocês vão entender agora. Essa daqui você não vai fazer nada. E eu não, vou ficar assistindo televisão, porque tem essas horas que dá essas coisas na cabeça do doido, viu? E aí é a hora que o povo fala que o cara é doido. E passava uma semana, e 2 semanas e nada, e 5 semanas nada, e essa daqui. Mas então, a gente ia andar de carro. Você não vai fazer nada? Não, porque isso que daqui passava na frente de uma fábrica. Ela, nossa, essa fábrica deve ter um emprego bom, né? Eu falava assim pra ela, pega teu currículo e traz. Eu já falei pra você que eu não quero fazer nada. Cara, eu tava com a pá virada. Mas por quê? Não tava contente? Não, tava contente de ter Mas não ido sabia o embora. que fazer. Isso, eu tava tentando achar o que eu ia fazer. E nisso que a galera começou a espalhar que eu tinha voltado pra lá, eu e ela tinha voltado. Menino começou a descobrir o nosso telefone. Era número novo, ninguém sabia. Rapaz. E começou, o Gustavo e a Mônica voltou. O Gustavo e a Mônica voltou. Aí começaram a ligar pra eu mexer com o dinheiro de novo. Começou tudo de novo, Jesus. Parei já, não gosto de mexer com isso aí. Tem lá uma continha no banco digital e ela faz ela não precisa. Não, hoje não precisa disso, ela não. não precisa mais, né? Só que quando a gente voltou lá em 2016, não tava tão difundido isso. Entendi. Esse é o negócio. Então, Ainda voltou no momento bom. Eu voltei no momento bom, começamos a mexer com isso aí de novo. Um aqui, outro ali, e foi indo. E disso daí, um casal de amigos nossos, Daniel e Vanessa, que estão morando nos Estados Unidos hoje, esqueci o nome da cidade. Mirror Beach, acho que é isso aí. Anyway. E indo lá na casa deles, isso aqui, e essa daqui, né, barulhando. E o Gustavo não faz nada, que não sei o que lá. Eles, vamos abrir uma loja. Ele chama eu de Zé. Zé, vamos abrir uma loja, Zé. Eu falei, Zé do céu, eu não quero trabalhar, rapaz.
Olha, vocês se viram vocês aí, eu não quero, e não sei o quê. Não, e tipo, a gente chegava na casa dos amigos aí, sei lá, 4, 5 da tarde, né? Que ele chegava do emprego, ele é caminhoneiro. Hoje não mais, mas ele era caminhoneiro nessa época. Chegava lá 5, sei lá, 5 e pouco. Moço, nós saímos de lá no outro dia, né, amor? E o papo rendia, moço. O povo bom de conversa boa. E pau, e café, e não sei o que, dali a pouco pizza, e vai. E um dia desse, vamos abrir essa loja, vamos abrir essa loja. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ser sócio. Eu falei, oi, eu nunca tive sócio. Então, já começou bom aí, né? Aí eu falei, ele falou assim, mas é negócio de loja, porque eu entendia desse negócio de loja. E aí ele, a esposa e a Mônica, não. Eu falei, não, vamos abrir então. Então, vai, até que me convenceram de tanta pressão. Obrigado, hein? Que se vocês não tivessem feito, eu não tinha abrido a loja também. Cara, montamos a primeira loja. Até encontramos com um cara ontem que tá morando aqui na Espanha também, aqui em Olha Alicante. só, cara. Que o cara, a gente encontrou com ele aqui na loja aqui. Alexandre, o nome dele. Cara, eu lembro da primeira lojinha lá na Rocha Street, pé. Cara, olha, a loja devia dar 2 quartinhos desse aqui dele. Não dava muito mais isso aqui. Uma geladeira, um congelador e 2 prateleiras. Rapaz. Lá na Rocha Street. Aí Com começamos. o sócio. Com sócio. Eu, Daniel e a Vanessa. E eu e a Vanessa, a Mônica estava grávida, não tinha parido ainda. Uhum. E eu e a Vanessa, a gente tocava a loja. E ia tocando a loja e pau, uma semana e um, sei lá, a gente. Acho que 6, 7 meses depois. 5, 6, 7 meses. Por aí assim, eles. Zé, esse trem não é pra mim mesmo, não. Eu falei, eu sabia, eu falei pra vocês que isso aqui não é assim. Porque, tipo assim, eles vieram desse negócio da vida inteira trabalhar de funcionário. Uhum. E depois que conheceu a gente, que a gente ficou sócio e tudo, que tem um serviço que ela trabalha até hoje, uma empresa muito boa dela, que virou da Vanessa, de tradução. Ela faz tradução juramentada e tá. Sim. E no começo ela não sabia cobrar. E eu escutava ela fazendo as coisas, eu falei, amiga, você tá fazendo errado. E teve uma ocasião lá que ela tocou o telefone dela. Ela, ai meu Deus, toda vez que eu faço serviço pra esse cara é de graça, não sei o quê. Eu falei assim, peraí, me dá o telefone aqui. Não sei que vai atender. Eu falei, fica escutando. Aí ele, oh, bom. Ah, eu queria fazer isso, falar com a Vanessa. Eu falei, não, a Vanessa não tá ocupada agora, mas pode falar pra mim que eu resolvo. Ah, eu quero fazer isso, tradução disso. Eu falei assim, aí eu falei, só um minutinho. 30 euros. Eu falei, ó, é 300 euros, tem que pagar 150 adiantado. Ele, passa o IBAN aí que eu já vou transferir. Aí eu desliguei o telefone e ela fez, amigo, você acabou com o cara. Eu falei, não, esse que é o valor do teu negócio. Ele precisa de um documento e não tem como ele fazer. Claro. Porque a pessoa tem que ter cursos e licenças, e é um Tem que monte de ser, paramolê para fazer documento. Sim. É uma assessoria, né? Que é um negócio meio complicado. Não é qualquer um que faz. Não é. E nisso ela começou aí, o nome da empresa, até quem deu o nome Link Brasil foi o Daniel. Olha só. A gente começou lá, que nome vai ser, que não vai ser. Eu falava um único, outro, e ele falou, Link Brasil. Top, Aí falei, cara. todo mundo parou na hora. Rapaz, Link Brasil, verdade, Zé. E a ideia foi do Daniel, do Link Brasil. E aí o dela é Link Global Link. Olha só, bicho. A empresa dela. Até hoje na Irlanda, todo mundo acha que a Link Brasil é por ser maior, né? Ter mais visibilidade, acha que é dona da Global Link. Mas não é, mas a gente tem muita amizade, até cresceu junto, nasceu junto os negócios, né? Entendi, mano. E ela se deu mas bem pra caramba. Mas o nome ficou muito forte, cara. Ficou bom. Você tá doido. A gente ideia foi muito boa. Onde que a gente estava esses dias atrás que a pessoa falou, nossa, que nome bacana. Ô, Gustavo, mas por que você colocou com... só o Z, me fala do Z. Irlanda. Brasil em inglês é com Z. Que top, cara. Não, pra aqui, pra Espanha. Então, mas não, sabe o que eu achei, assim, meu ponto de vista, tá? Porque eu fico tentando entender, porque todo nome tem uma história por trás. Tem né? uma história por trás. Eu não critico. Duas histórias disso. O Z e quem foi que fez o nome. Foi o Daniel. Então, assim, que eu vi ali tem o Blá Blá Bar, né? Blá Blá Bar do lado da loja. Tá escrito com S. Com S. Então, de certa forma, ficou um diferencial. É. E aqui na Espanha, Brasil é com S. É o jeito certo de se escrever. É.
Mas na Inglaterra, você vai pra Bélgica, qualquer um dos outros países não faz com S, é com Z. Mas é que Em você tem que. Portugal e Ó, aqui, porque você tem o link com K. isso. Então meio que deu uma diferenciada no nome aqui, ó. Sim, E o sim, brasileiro vai saber que é Brasil. sim. E outra, aquilo que o cara olha assim e gera uma. Tem algo diferente, ó, aqui, ó. Eu já tô falando do Z, ué. É do Z. Fa- E você não é o único, não, tá? Muita gente. Por que você Pronto, aí. escreveu Por que que errado? o cara Mas já. não é que é errado. É que você Mas não é tá vendo. isso. Você que não tá vendo certo. Entendi, mano. Mas E aí aí, foi cara, aí avançando, avançando. foi avançando. Uma loja, duas lojas. Aí, sei lá, a gente tinha umas 3, 4 lojas já. Começou a pandemia. Na pandemia foi um diferencial do barbalho. Pode falar. Do baralho, hein? Uhum. Para todo mundo que mexia com alimento. Desde quem vendia lanche, todo mundo que mexia com comida, com entrega. Cara, acho que na pandemia a gente abriu umas 5 lojas, né? E trabalhou. Pensa num povo que trabalhou com força, foi na pandemia. Porque a galera não podia ir. Aí teve uma coisa bacana lá que o governo da Irlanda fez. Todo mundo que tivesse PPS, PPS é o quê? É o CPF lá na Irlanda, ele chama PPS. PPS. É, Seria o Unido aqui? seria unido aqui. Sim. E quem tinha era só que lá na Irlanda o governo, por achar que todo mundo é honesto, certo? O governo, tudo que o governo da Irlanda faz, parte do princípio que não quer saber quem é você. Parte do princípio que você é honesto. Se você Até que você não, prove o contrário. até que der um cheat lá, e aí é outra história, tá bom? Uhum. Mas, tipo lá, tinha uma folha A4 lá, o cara preenchia nome, não sei o que, o nome da conta do banco, colocava no correio, no endereço que tava lá, que era de graça também. Na outra semana já recebia 350 euros por Olha semana. só. Então ficou por um bom tempo na Irlanda. Todo mundo não precisava de trabalhar e ganhava 350 euros. Não importa. Milionário, pobre ou sem nada na vida, era 350 euros por semana. Olha só. E a gente não recebeu. A gente não foi atrás porque a gente achou sacanagem. A gente trabalhando pra caramba e ainda pegar o dinheiro da galera que, pô, alguém precisa. Então eu não vou É, pegar uma coisa que eu não preciso, por que que eu vou pegar? A gente não parou, não era justo. E também top, teve, hein? ó, a Mônica vai lembrar disso. A gente teve alguns irlandeses lá, dono dos locais que a gente alugava, Uhum. que ligava pra gente, ó, caso você não quiser pagar, não tem problema, tá? Eu não vou Olha só. esquentar a cabeça, não. Eu falei, não, cara, eu tô com a loja aberta e tô ganhando dinheiro. Você vai receber sim. Se eu não tivesse, aí eu ia falar, Mas pô, obrigado, as mas lojas fecharam, vocês atendiam delivery ou não? Continua, não, era continua aberto. considerado comércio essencial, né? Comércio essencial. Farmácia, supermercado, e a gente entrava nessa. Aí então, a nossa porta é aquele negócio de distanciamento, cuidado. Olhou pra Mônica assim e falou: Nós estamos bem. O negócio andou pra nós. Quando. Há um ano e meio atrás. É. É. Que eu sempre falava e todo mundo que aí volta de novo, que você tá achado de doido, né? Eu vou ter 20 lojas, eu vou ter 20 lojas, eu vou ter 20 lojas e Isso eu na vou ter Irlanda 20 na ainda. Irlanda, e eu vou ter 20 lojas e foi. E foi, foi, foi. E aí um ano e meio atrás a gente tava com a 16ª, eu acho, né? 16ª loja. E por que que eu não abri mais loja? Lá na Irlanda não tem mais aonde eu colocar loja agora, certo? É mesmo. Tipo assim, não tem mesmo, pra falar a verdade. Nos focos de brasileiros você já Foco de abriu. brasileiro, onde tinha, eu já tenho e, sei lá, deve ter uma cidade ou duas lá ainda. A gente vai inaugurar mais uma agora. Uhum. Mas, sei lá, uma ou duas que eu vou conseguir inaugurar mais lá na Irlanda, mas não vai passar disso, não. Daí vai ficar estagnado do jeito que tá. Por isso foi um dos motivos. A gente veio parar na Espanha, não foi por isso. Nem para expandir negócio e nada. Eu sempre quis fazer coisas para fora e fiz. Mesmo estando lá, a gente abriu uma outra empresa em Portugal, e em Portugal a gente distribui para a Europa. Ah, então vocês têm empresa em Portugal. Tem empresa, Distribuição. uma Distribui para a distribuição. Europa ou para suas lojas? Só para a Europa. Mas só para suas lojas. Não, para quem quiser comprar. É um É atacado. mesmo? Lá eu só vendo de Mas atacado. de produtos. Produto brasileiro. A mesma coisa que eu vendo, tem lá também para vender. E o pessoal Mas, de lá vende para quem quiser comprar da Europa inteira. Mas daí já é aquele negócio, vende de pallet, não vende um. mas e o camarada não vai comprar e daqui a pouco o cara abre lá uns
não sei o que lá, Brasil, comprando de você, não? Não, cara, se você for ficar preocupado com... Eu falo desse jeito, ó. Eu já tô aqui. Pra esse cara chegar onde eu tô hoje, eu já vou estar 10 anos na frente de novo. Você tá na página Eu 50, já ele tô tá na na página página... 50, ele chegou onde eu tô hoje aqui, que a gente tá conversando agora no exato momento. Na hora que ele chegar onde eu tô, olha, rapaz, eu já vou ter mais umas 40, 50 E lojas. se eles crescerem no varejo, você cresce no No atacado e atacado e vai indo. tem que aprender com esse camarada, hein? Foi 1 ano e meio atrás que a gente veio parar aqui na Espanha por outros motivos, certo? Que é uma deficiência gigantesca da Europa inteira, se eu não me engano. Da Europa inteira não, tô mentindo, mas Inglaterra, Bélgica, Irlanda, Portugal. Ah, não, mas aqui ainda você acha casa para alugar tranquilo. Agora, não, nesses 4 que eu falei, cara, para você conseguir uma casa para alugar, meu Deus do céu. É, né? Nossa, é mais fácil ganhar na Euromilha. Você fala uma casa mesmo, térreo. Não, casa. De modo geral, De modo geral, um apartamento, uma apartamento. casa, um quarto. E o preço explodiu. De 4 anos para cá, cara, o preço que era 1.000 foi para 2. O casa que na nossa época de Irlanda a gente pagava em casa 400 euros por semana ou por mês, 400 euros por mês num apartamento de 2 quartos. Hoje você não pega o mesmo apartamento de 2006. Hoje, não, você não pega por menos de 1.000 conto. Não, 1.300. 1.300 euros. 1.300. Nós estamos de 400 para 1.300. Rapaz. Apartamento em Limerick, no centro, hoje você não encontra. E quando você encontra um, você tem que entrar numa fila com 50, 100, 150 pessoas na mesma fila. Aí o pessoal escolhe, desses 100 aqui, eu vou mostrar só para 10. Dos 10, o dono vai ver se vai querer alugar para você, cara. Tá muito complexo arrumar um local para morar hoje. Tá muito complicado isso aí lá, né? Portugal tem uns amigos lá, fala que o negócio lá Não fala a mesma coisa? mora muita gente numa casa só. E aí, quando um consegue, fica com dó dos outros que não conseguiu. Daquele cara que você estava falando do começo, que vem para cá sem ter nada planejado. E, pelo amor de Deus, não venha se você não tiver onde morar, hein? Se não tiver uma ponte aqui, né? Se tiver porque um o teu contato. dinheiro vai acabar antes de você achar uma casa. E quando você acha um dinheirão, você vai pegar um quarto na casa de alguém, cara. Em Limerick é 700, 900 euros o quarto. É, né? Por mês. Gustavo, eu sempre digo o seguinte, complicado. não sei se você concorda. Mas dá dinheiro mesmo assim. O sucesso, um dos fatores que contribui para o sucesso da pessoa quando ela muda do Brasil para cá, para qualquer país, a pessoa que vai ensinar ela a dar os primeiros passos, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Tem uns que Porque vai com a cara e coragem. é complicado, né? Mas, O cara cara, se você conseguir chegar já com alguém que te dá um norte, passa algumas coisas que já passou e tal, né? Isso, nossa, Não vai por muita aqui, gente, não trabalha com aquele, não faz aquilo. Ajuda Eu e muito. a esposa fazia, quando a gente estava nas lojas, a galera nova chegando, e a gente fala, não, a gente já tô aqui há tantos anos, fica tranquilo, aqui é assim, não, mas como é que faz isso? Não, como é que faz isso? Olha, assim, assim, assim. Informação é o menor de todos. Porque o cara chegar sem saber nada, aqui aqui na Europa, é ruim. Se não tiver um norte para você ir, é ruim. E aí você não confia nas pessoas. Você não sabe se a pessoa tá falando pro teu bem ou pro teu mal, ou se não tá nem aí, tá falando só por falar. Então, quando você tem alguém já, se você tiver um conhecido, sei o quê, cara, escuta o que o cara tá falando. Ajuda muito, né? Que nem a dica que eu falo, que eu já vi gente chegar na Irlanda lá com 300 euros no bolso. Fala, irmão, pelo amor de Deus, como é que você vem pra um país que você não conhece ninguém com 300 euros no bolso? Às vezes o cara pode estar achando Pedindo assim, pra que eu tô sofrer, sendo... né? O cara fala isso porque agora ele tem dinheiro. Não é, não. É porque você tá pedindo pra sofrer sozinho. Você sofre. E a chance de você voltar é muito grande. Não, nessa situação é. O cara vem aqui. Ô, É Gustavo, complicado. você chegou na Espanha há quanto tempo? Você tá aqui na Espanha? 1 ano e meio, ano e meio? faz agora. Quantas lojas já abriu na Espanha? Na Espanha a gente abriu 3 lojas. 3. Inauguramos uma semana passada em Vigo. Maravilha. Gustavo, cara, uma coisa que eu acho interessante, tem produtos que a gente compra lá, na verdade tem produtos assim, por exemplo, aqui, ó, tem o... eu gosto de ver o salgado. É da nossa marca, do Brasil. O brasileiro, ó, porque, olha, quem vai mudar de país, presta atenção. Ele não é médico, mas ele atua na dor das pessoas, tá? Porque o brasileiro... Olha, eu nunca tinha escutado essa, é verdade. Ele não é o Gustavo Lima, mas ele tá no coração dos brasileiros. Tá no coração dos brasileiros. Então, o que acontece?
a pessoa, quando ele chega, principalmente nos primeiros 1 ano, 10 anos, 20 anos que está aqui, ó, nos primeiros, ela sente muita vontade de comer aquela comida do Sim. Brasil. Ó, eu vou falar por que eu impressionei, por que eu apaixonei por essa loja. Eu fiquei com vontade de comer frango caipira com Com piqui. piqui. Você vai lá e você encontra o frango com Vai caipira, hein, lá Gustavo? e tem o piqui do Goiás, Oh, o franguinho caipira. e olha, o atendimento é espetacular, não é porque eu tô na presença dele aqui, mas se você chega lá, tem dia que eu passo lá, eu viro até a cara da minha mulher, assim, porque eu sei que eu vou largar os 150 conto lá. Mas, gente, vale a pena, você mata a saudade daquelas comidas brasileiras gostosas. É E ele tem muita marca coisa. própria, Tem né, marca Gustavo? própria. É uma Aqui, ó. coisa que o pessoal pedia muito aqui Pode levantar? Pode sim. Pedia muito aqui Deixa eu ver, na Europa aqui, é a salsicha. olha só. Isso não pode vir do Brasil para cá. Só que a gente conseguiu uma fábrica aqui para fabricar pra gente. É mesmo, cara? Certo? E não pode. Tem coisas que não entram na top. Europa. Derivados de leite e carnes, essas afins também não entram. Esse Nestlé eu não acho de mercado. Não, mercado normal você não acha, só os brasileiros que tem. Olha só. Feijão da Zael. Feijão do Zé. A esposa tá falando lá. Nós somos representantes da Zael na Europa. Olha só. E agora, em primeira mão pra galera aí, a gente também acabou de, 2 meses atrás. Bom, já começamos esse projeto ano passado. A gente montar a Link Brasil Miami. Oh, E pessoal dos Estados agora, Unidos, conheço muita pessoal gente dos lá, Estados hein? Unidos. Lá a gente já alugamos o local, já fechei os contêineres para lá também. E agora a gente vai também levá-los a ele para lá. Aqui na Europa, Olha que legal. a gente já é oficial. Tem. Flórida tem brasileiro demais. Rapaz. E a gente tá montando um negócio lá diferente. Não é bem uma loja, Ô, mas vai ficar pra galera descobrir lá. fica o segredo aí, né? Você vende uma coisa aqui na Espanha Ah, que eu acho interessante, que, olha só, lá nos Estados Unidos, porque lá, não adianta, o brasileiro... você morou lá, você pode dar experiência sua pra mim. A comida é boa. Uma coisa que você tem ali, que inclusive não eu tem nem lá. comprei lá, porque eu tava naquela loucura de fazer dinheiro pra ir embora, acabei não Aham. comprando. Mas aquela churrasqueira que lá, Eita, essa que o espeto tem no gira, Brasil também. A Gira Grill. rapaz, ela é muito... É o churrasco que mais Cara, aproxima. Que o mais aproxima. Porque lá é proibido você Esse assar. espanhol vai ali procurar. Vai. Aí é um produto, tá vendo? Essa daqui não, essa aqui é mais para brasileiro. Pra quem que a gente vende muito essa daqui Agora, elétrica? essa aqui é interessante, tá? Essa é elétrica, viu, gente? Eu tenho um amigo que tem uma dessa aqui. Lá no Brasil também tem, mas essa daqui É outro formato de é outro churrasco, né? formato de churrasco. Essa daqui, quem que procura isso aqui para comprar? É os caras de país mais frio. Porque ele não pode fazer churrasco lá de fora. Aí ele coloca isso aqui em cima do fogão ali, que nos países mais frios é regra, fogão, o sugar. Mas e aquela outra de giro? Aquela de giro o cara pode pôr também, só que essa lá na Irlanda a gente vende demais. Vende demais. Aqui na Espanha começou, tá vendendo bem pra caramba também. Eu não posso falar nada daqui não. Aqui na Espanha não tá vendendo essa. Mas tá vendendo a Gira Grill lá que você falou. É que não cabe aqui. A gente pensou até de trazer uma. Depois eu te mando fotos, não sei se você precisa. Que mais nós temos aqui? Cara, tem de tudo. Isso aqui, ó, é salgadinho. Pé de moleque, Pé de moleque. Essa paçoquinha aqui, pro cara passou dos 40, não pode faltar, hein? Não pode não. Não tem Que coisa boa. Os meninos novos não sabem o que é isso, hein, Gustavo? Feijão carioca, feijão preto, tem flocão, tem de tudo, cara. Isso aqui é empadinha? Eu vou até abrir. Vou abrir isso aqui é empadinha? Pode abrir. Esse é empadinha. A gente tem empadinha. Top, cara. Esfirra de frango, esfirra de carne. Tem coxinha de frango com catupiry. A gente vende catupiry, não é da marca catupiry, porque não entra na Europa. Tem um fabricante. Não pode entrar na Europa. Olha e só. você vê que coisa doida. Já nos Estados Unidos pode. Né? Cada país é de um jeito, né? Olha aí, que interessante. Eu tô tentando abrir aqui, tô levando um baile, hein? Mas agora deu certo, eu acho. Ô, Gustavo, mas se você tivesse no Brasil aberto uma mercearia lá, você talvez usado a mesma energia, você tinha chegado onde você chegou? Não tinha não. Aqui é diferente. Por quê? Porque lá todo mundo já faz isso, né? Isso aqui chama Mercado da Saudade. Esse é o meu business, é o Mercado da Saudade. Entendeu? Como você tava falando agora, que eu vou, depois, na hora que eu escutar de novo, eu vou gravar essa, tá? Não é médico, mas atua na dor. Na dor das pessoas. E
lá no Brasil, eu não acredito que daria certo, porque cada esquina tem um supermercado, né? E vende isso aqui tudo. E já é de lá, já é a salsicha Ô, me diga da uma Sadia e coisa, tudo mais. não precisa dar detalhe, Nossa, porque gente, eu vou comer um pedacinho, é viu? segredo comercial, não precisa dar detalhe. Ó, Você tem café ali, né? tenho. No- Nossa senhora, é bom demais, né? Eu vou pegar um. Pega aí. Você tá fazendo café ali, você tem café pra vender ali, né? Tem café ali. Pilão, Tá, três e corações. como é que tá essa questão? Porque o café no Brasil tá um absurdo. Uhum. Tem lugar até de 60. E como é que você consegue. você te- Como é que funciona isso para vender ele aqui num preço de padrão Europa? Não sei se. Padrão Europa. Não precisa dar detalhe, mas você tá sofrendo com isso? Cara, eu tô sofrendo com isso aí também. É, Mas né? pra gente não subiu tanto o atacado. É mesmo, cara. Subiu mais no varejo. Subiu, mas não é tipo assim, que nem lá no Brasil, que dobrou o preço. Pra mim não dobrou o preço pra mim comprar, Entendi. entendeu? Eu fechei ontem. Pilão Bom, e hein, três bom. corações e rancheiro. Você quer? Você quer essa daqui, zero? É bom, hein? Olha, tem a preta e tem a branca. Cara, mas muito bom, hein? Não é pé de moleque, é pé de moça, né? Ele é molinho. Eles chamam Tá, pé de tá moça. escrito pé de moça nele? Pé de moça, ele é molinho, tá vendo? Olha, gente, ó. Aprendi mais um. Eu não sabia que tinha pé de moça. Só sabia que tinha de moleque, mas de moça. O pé de moleque, ele é durinho. Eu aprendi com o pessoal Esse aqui é o pé de moleque. da colônia também. Esse daqui é o pé de moleque. Ó, o pé de moleque, ele é o durinho. duro, ó. Olha aqui. Durinho. Uhum. Olha só, Pega cara. aí, ele é duro, tá vendo? O pé de moleque. E o pé de moça, ele é molinho por Ah, dentro. esse é o de moça. Esse é o de moça. Ah, não, eu gostei mais do pé Com de moça. cobertura. Eu vou no pé de moça mesmo. Você comeu, Arthur? Você experimentou o pé de moça? Pé de moleque é só o Michael Jackson que gosta. Muito bom. Ô, Gustavo, Ué, o cara gostava mesmo, meu. o que que você... Tem um ditado que diz: quem não tem um projeto, trabalha em projeto do outro, né? E dá dinheiro também, E, cara. e se a pessoa tem um projeto, que se ela trabalha no projeto do outro, cuide do projeto do outro, faça parte desse projeto, né? O que que você fala disso? Faça bem feito. Você pega, que nem você tá falando no começo de CEO. Pô, tem CEO ganhando milhões por ano. Se você realmente é profissional e é muito bom no que você faz, Uhum. resolver conflitos de empresa. Diminuir. Isso aqui, cara, é 3 coisas que eu vou falar aqui, ó. Que quem tiver esse perfil, pode trabalhar para qualquer empresa que vai dar certo. Resolver conflito de pessoas. Isso aqui é o que mais dá dentro da empresa. Uhum. Por ciúme e afins. Tá? Aí cada hora é um problema. Não é fácil trabalhar com pessoas. O cara sabe entender de cortar gasto. E se o cara souber de venda, Aí fechou. puta que Fechou, pariu. malandro. Se você não arrumar emprego, meu, né, você é ruim mesmo. É verdade. Esse cara que tem um perfil para fazer isso daí, ele vai longe, cara. E te falo outra. Eu sou mais o cara que tiver um perfil desse, ele ser CEO de uma empresa do que ele abrir a dele. Porque, cara, na hora que você fazer uma empresa que faturava 100 milhões por ano, o cara gastava 40 e você começar a fazer o cara gastar 20, o cara faturar 20 a mais de lucro líquido no final. Agora vamos ver o meu lado. E você Claro. sempre vai ganhar teu lado. Porque quem já tá num patamar desse, sabe que quem tá te ajudando, que não era assim e agora mudou. Uhum. Eu Verdade. vi o Lázaro num podcast outro dia. Eu não sei o sobrenome dele, mas ele era CEO do Silvio Santos. E ele comentou isso aí também. Que pegou a Jequiti, não sei o quê, faturando, mas ele falou, cara, vou te contar outra. O Lázaro foi um dos que eu escutei falando a mesma coisa que eu aprendi quando eu deixei a empresa com outro cara. Que não foi pra frente. E disse que o Silvio Santos, ele falou assim, cara, era impressionante. O Silvio Santos falava alguma coisa assim, todo mundo ia do contra e o trem explodia. Aí todo mundo fala, rapaz, tem que baixar a cabeça pro cara. O cara entende mesmo. Filho. E eles tiravam o chapéu pro Silvio Santos. Bom, agora falecido, mas É verdade. mesmo Não, antes... o Silvio Santos é um cara que a gente tem que aprender muito com ele. E esse Lázaro ganhou, e ele fala, ganhei muito dinheiro com ele. Ganhei muito dinheiro com ele. E era CEO do cara. E ele é requisitado hoje por ser um cara que tem esses 3 perfis que eu falei. E é fato isso aí. Administra conflito, resolve problemas. Resolver problema da galera. O cara for bom de cortar
custo, gerir um negócio cortando vender. custo e entender de vendas, É aquela história, a empresa precisa, para sobreviver, ela precisa de dinheiro, né? Tem que entrar dinheiro, tem que vender. A partir do momento que ela começa a vender, aparecem os problemas, né? Aí ele tem, qual que é o problema? Não adianta também ele vender com a despesa alta, tem que reduzir a despesa. não dá lucro. Aí a empresa vai crescer e vai aumentar a quantidade de pessoas, aí tem que gerenciar aquilo que você falou, gerenciar conflitos. Não, por isso. Formar pessoas, porque o Gustavo vai Formar querer... Para abrir É o que loja é eu tô- melhor colocar uma pessoa que foi formada na tua equipe do que trazer de fora, né? Uma pessoa já tem a cultura, o DNA, né? Que hoje a gente está treinando um aqui para Espanha. Que inclusive foi ele que praticamente abriu já a loja de Vigo. Muito bom. E lá na Irlanda a gente treinou um que é o Fernando. Gustavo, para quem tá nos assistindo e pensa em deixar o Brasil, ou de repente ele é mais corajoso do que nós, é mais competente, quer Pode ser também. empreender lá, né? Lá mesmo. Qual o conselho que você dá para aquela pessoa que tem um projeto de repente empreender, mudar de país, fazer algo novo e tá com medo? O que Cara, você dá de conselho para essa pessoa? bom, depende muito da idade da pessoa, né? Quanto mais novo, mais fácil, eu digo. Porque, gente, não acho que vai dar certo na primeira. Empreender e dar certo é que nem fazer filho. Você vai tentar todo dia, um dia sai. Entendeu? Tem uns que vai demorar mais, tem uns que vai demorar menos. Tem uns que dá certo na primeira. Então é um palavreado que qualquer um vai entender o que eu tô falando. É uma soma de fracassos para chegar no E depois que sucesso. começa a dar certo, a tua soma de sucesso vai te deixando cada vez mais forte. E todo mundo que vai te olhando começa a te procurar muita gente, porque você tá dando, você tem uma pilha de sucessos. Você Entendeu? você é visto pelos seus resultados, né? Pelos seus resultados. Você vai vendo. E, tipo, eu sou uma pessoa que quem me vê na rua não acha nada. Porque eu não sou fã de ficar me cabelinho esticado, nem nada, né? Olha Sim, o lá, ó, o topetinho. tupete. Eu não tenho vaidade muita. É até um defeito que eu vejo que eu tenho, mas eu não consigo mudar. Se você conversar comigo hoje, eu acho que daqui 30 anos de novo é o mesmo padrão. Não vai mudar, porque eu me conheço de jeito até hoje. Não gosto de comprar roupa, não gosto de andar com tênis da marca, não gosto não gosto de ouro, não gosto de nada. Eu gosto de ouro, né, mas para outra coisa. É isso aí. Então, tipo assim, eu vejo que muitos lugares, até hoje aconteceu um negócio desse, a pessoa conversa com a gente e quando descobre quem é a gente, fala, eu não acredito. E é vocês, a gente. Aí, caramba. Ah, não, foi ontem, perdão. Alguém já disse que você tem sorte? Fala, cara, vocês tiveram sorte, hein? Não, não foi sorte, não. Mas já ouviu isso? Nossa, todo dia. Oh, mas vocês tiveram sorte na Irlanda. Rapaz, vocês têm sorte, hein? Tudo, olha, Nós você dá estamos lá certo mais as tempo que coisas vocês. e não vai. E aí, A gente, quando dizem trabalha pra caramba. Não tem dia pra começar e nem hora pra parar. Não tem hora. O Uhum. cara que quer empreender e quer fazer alguma coisa, é nesse perfil, não existe outro. Não existe outro perfil. Tem que plantar para colher. Ah, você tem sorte. Que sorte? Quantas vezes a gente não vai em festa nenhuma, não vai em nada, porque aconteceu alguma coisa, tem que resolver, que tá Uhum. naquele objetivo dos dois, remar pro mesmo lado. Você entendeu? Perfeitamente. Ou que seja sozinho, rema, e não desiste da tua ideia. Persista. E vou te falar, ó, deu errado tudo, nossa, baixa a cabeça, mas não desiste. No outro dia de manhã vai de novo. As pessoas falam assim, ó, de persistir no erro, né? Às vezes você é tão focado naquilo, você errar tipo, um business seu, sei lá, Uhum. vender pipoca que seja. Não dá, não deu, fracassa ali. Talvez você errou o ponto, cara. Talvez você errou o sal do negócio, mas tenta achar o jeito de resolver isso e não desistir. E não Uhum. desistir. E para Entendi. você levantar de novo, vou virar empregado. Vira empregado de novo. Então, Tenta de novo. hoje você não arrepende de ter vindo para a Europa. Não, eu arrependo do jeito que eu De falei não no ter começo, vindo de não ter antes. vindo antes. Porque eu e meu irmão lá, eu vi a gente ganhando 300 euros e os irlandeses ganhando 700, 800. Vai voltar para o Naquela Brasil época, um dia, não?
Volta pro Brasil. Ah, cara. Pra morar? Ó, pra ir lá, lá pro Cáceres. Ei, qual a sua relação com o Cáceres? Então, minha relação com o Porque, Cáceres. pra quem não sabe, eu morei em várias cidades do Brasil. E antes de vir pra cá, eu morava em Cáceres. É. Trabalhei numa empresa lá por quase 8 anos. Tem casa lá, tem terreno lá. E qual que é sua relação com o Cáceres? Cara, o meu avô tinha fazenda em Pontes Lacerda. Olha só, cara. E ele era dono da radiodifusora de Cáceres. Olha só. Que hoje é minha tia Dalva. Né, que Rapaz. ficou ela lá, minhas primas. Uma prima mora em Londres, a outra mora lá e ajuda a minha tia. Bom, praticamente toca hoje já a Mirella. E o Ivo Eduardo tá fazendo medicina, eu acho que no Paraguai, não sei. Olha só. E minha ligação ali, que toda vez que ia com meu avô, férias de escola, montava naquela F1000 velha e ia parar lá em Pontes Lacerda. E sempre parava em Cáceres. Olha só. Aí eu tenho esse. E aí, quando a gente conversou, que eu conheci você vai, olha de casa, foi, rapaz, minha tia. Ele falou, mas conheça a tua Foi tia aí, demais, você né? conhecia É uma minha figura, tia. hein? Aquela ali, Uma mano, mulher de aquela ali fibra, é uma hein? mulher de sentar aqui pra conversar. Ali, Nossa do você céu. você recebe um bom dia dela, você já sente uma Você energia já positiva. sente energia positiva. Mulher Ó, diferenciada. ela é tão diferente que o Sebrae carrega ela no mundo inteiro. Fala um país que ela não foi. Olha só. O Sebrae faz questão de levar ela, pra ela dar testemunho, pra ela. Ela tem tanta energia boa, tanta, que irradia, assim, as pessoas não. Do jeito contagia. Do jeito que Olha você só. falou, só de você receber um bom dia Ela dela. é Ela abre o diferenciada. sorrisão e não sei o quê. E quem não vai na conversa dela? Olha, rapaz. É difícil. Ali verdade. ali ela é fera. Mas Viu? então aí um abraço pessoal de Cáceres lá, Um né? beijo pra titia. Tem um jornalista lá, o Pedro Miguel. Uhum. Até tem um podcast agora, Assunto Aí. É? Eu sempre troco ideia comigo, ele já tá me curtiu, comentou aqui no meu podcast também, gente finíssima, Pedro Miguel, do canal Assunto Aí. Um grande abraço. Ô, Gustavo, você quer fazer sua consideração? Quer falar mais alguma coisa para finalizar? Cara, Fique à vontade. queria agradecer aí o convite que você fez. Estou muito feliz de ter vindo aqui. E falar pro pessoal aí, não desiste de nada, não. Não tenha ideia. Se der errado, vai de novo. Não para, não, gente. Vocês não podem parar. E o negócio é não desistir. Quando sentir saudade do Brasil, passa lá na Sim, tenda, compra uma comidinha Passa lá brasileira. na tenda, lá na Nink Brasil. Aqui em Valência, tem em Múrcia, tem em Vigo agora. Pronto. E tamo aí. Tá Gente, bom? Gente, Muito obrigado. Gustavo, Uma carninha para um churrasco, um carvãozinho, Ô, uma churrasqueira. a tem picanha tudo lá. diferenciada que tem lá, A gente tem picanha do Brasil, cupim. A gente tem cupim que não coraçãozinho. tem. Cupim, para quem estiver fora daqui da Europa, ou mesmo na Europa aqui, quem não sabe, não existe cupim na Europa. Só existe no Brasil. Ô, Estados Unidos também é difícil É encontrar, tá? difícil de encontrar também. É alguns restaurantes, eu encontrava nenhum açougue mexicano lá, Aí, ó. mas no americano. Mas é raro. O difícil, americano raro. mesmo, primeiro que eles não têm o costume de comer cupim. E o tipo segundo do boi também, né? O tipo do boi, que é o zebu, né? É o que, fala. na verdade, é Nelore. o Nelore, o zebu, né? O Nelore zebu, que é o que eu saiba. Eu não sou especialista, hein, gente? Se eu falar besteira aqui, desculpa aí. Não é a minha área. Que eu saiba é o Nelore e o zebu que tem o cupim só. O Gruzerá, é essa raça aí. Você tá certo. Então tem no Brasil e a gente tem cupim aqui também. Aqui na Irlanda, em Portugal, a gente tem cupim para todo lado. Mas é isso, Gustavo. Muito obrigado a Mônica Obrigado também vocês pela também. presença, tá? Obrigado pela presença da Que Mônica. Deus abençoe vocês, continuem avançando. Além de produtos bons, de uma loja boa, vocês são pessoas excelentes. Obrigado. Que vale a pena trocar uma ideia. Sempre que eu tive a oportunidade de conversar contigo, você já sai dali com, assim, também animado. Porque é bom, quando você conversa com alguém que deu tudo errado, que só dá errado, você fala, puxa vida, né? Você sai com a energia baixa. Quando você conversa com alguém que, às vezes, até não tá dando tudo certo, mas que ele tem uma energia positiva, que acredita, né? Então, assim, cara, muito obrigado mesmo e que Deus continue abençoando aí, que vocês abram muitas e muitas lojas aí pra alegria dos brasileiros. Vai ser ótimo. Obrigado. Entendeu? Aí. Muito obrigado, Gustavo. Tchau, tchau. Um abraço.